No pedestal estava o rei, anunciando que ele era Byron Roach Dirkhan, o rei de Dirkhan, anunciando um divórcio da garota Arona Salia, e ela já não era mais a rainha, o que significava que não tinha mais lugar naquele palácio. Ele acrescentou que, como ela ainda era residente do império, precisava deixar o palácio e retornar para sua terra natal. Entregando-lhe os papéis de divórcio, ele disse que havia preparado uma carroça velha para ela. O rei lançou o pergaminho em sua direção, dizendo que, talvez ela pudesse ficar no palácio se implorasse a sua majestade, o imperador. O rolo caiu sobre a cabeça da garota que se curvava. Ela ouviu o que seu ex-marido lhe dizia. Claro, ele não gostava do fato de que sangue imperial corria em suas veias, mas poderia ter pena dela e aceitá-la novamente. Uma jovem chamada Lydia Steia chegou ao procedimento de divórcio, dizendo que passava mal só de falar. Imagina na carroça em que havia chegado. Ela era filha do conde Steia, o homem mais rico do reino, e trabalhava como serviçal pessoal da imperatriz Arona. Embora não tivesse sangue real, vivia no palácio devido ao seu status de serviçal pessoal, mas logo se tornou a amante do rei, um relacionamento que ele nem se preocupava em esconder. A nova escolhida segurava a mão do rei com firmeza, dizendo que sabia da situação dele, mas estava tão preocupada que veio. Byron deu à sua amada uma peça especial de joalheria, uma elegante tiara de prata feita à mão decorada com diamantes negros que eram mais escuros que as profundezas do mar e mais brilhantes que a luz da lua. Era um conjunto junto com sua coroa, e as joias que adornavam a decoração eram o dote da antiga rainha. Ninguém esperava tal ato do rei, porque Arona tinha o nome mais nobre do império. Ela era a única herdeira de todo o poder, Arona Salé de Caisson. O povo do reino teve pena dela, pois recebeu a notícia e os papéis de divórcio com tal desgraça. As pessoas sussurravam que, a julgar pelo seu sangue, ela era de uma classe mais nobre do que a nova escolhida. Muitos acreditavam que ela era simplesmente uma ex-rainha, e todas as famílias deveriam inclinar a cabeça diante da governante, o que significava que não havia sentido em sentir pena dela. O casal atrás dela discutia que na família imperial, tal divórcio era considerado vergonhoso, e ela deveria voltar e passar o resto da vida escondida em alguma torre. Os presentes acreditavam que a senhora Lídia era mais adequada para o papel de governante. Todos sabiam que o rei não amava sua primeira esposa, e a maioria pensava que ele evitaria o divórcio para o bem da família. A rainha Arona era meia-irmã do imperador Lucian, governante de todo o continente, e sobrinha do duque Hickel, conhecido como o governante da parte sul do estado. Por causa do status da garota, Byron a casou para manter sua reputação como governante de um território tão pequeno. O casamento arranjado durou pouco mais de 2 anos, mas no final, o rei mudou de ideia por causa de sua amante Lídia. A garota não gostava de estar no status de amante, então ele decidiu dar a ela o título de rainha. Claro, essa não foi uma decisão fácil, pois durante a vida juntos, houve várias razões para iniciar o processo de divórcio. O primeiro evento foi a gravidez bastante inesperada de sua amante. Depois disso, a rainha tornou-se mais cruel em relação à sua odiada criada. A gota d'água que levou o rei a tomar tal passo foi a confiança de que seu relacionamento com o imperador continuaria, mesmo após o divórcio. Uma noite, o enviado do governante veio até Byron. O homem era um mágico e parecia uma bela escultura de gelo. O rapaz lhe disse que o imperador não era contra o divórcio do governante porque seu reino já havia provado sua lealdade mais de uma vez. O rei, que estava deitado na cama, ficou assustado, mas ao ouvir as boas notícias, voltou a si. Ele continuou ouvindo que o dote da rainha era apenas uma pequena parte do que estava no território do império, e seria estúpido estragar relações por causa de tal detalhe. Após essas palavras, o rei decidiu que não havia mais sentido em adiar, pois eles não insistiriam na devolução do dote. Lembrando-se de sua esposa, ele percebeu a boa notícia para ele, que poderia se divorciar dela sem perdas. Agora Byron estava ao lado de sua nova escolhida, erguendo-se sobre sua ex-esposa. Ele disse em um tom alegre que era hora de terminar com isso, mas inicialmente não tinha tal desejo. O rei acrescentou que se ela tivesse sido um pouco mais esperta, isso não teria chegado a esse ponto. Após o casamento, ele pensou todos os dias que se Arona tivesse descido, nem que fosse por 1 minuto a meros mortais, e lhe pedisse para amá-la pelo menos uma vez, então tudo teria sido diferente. Ele era assombrado pelo pensamento de que se ela fosse como Lídia, que secretamente entrava em seu quarto e flertava com ele, então o divórcio não teria acontecido. A rainha o deixava sozinho toda vez e cedia espaço para sua amante porque nunca se interessou por ele. O rei continuava a pensar que tinha certeza de que sua frieza se devia ao fato de que ela o considerava um pássaro de outro voo. Observando-a lentamente juntar um feixe no chão, ele disse que ela estava sendo tão correta até o fim e ele não queria mais ver seu rosto, mas viveria em paz, sabendo que ela havia voltado de onde veio. Depois de coletar o rolo do chão, a antiga rainha
rainha levantou seu rosto satisfeito para olhá-los. Levantando-se do chão, ela disse que não precisava mais manter a decência diante dele, o que deixou o rei muito envergonhado. Endireitando-se, a garota sorriu amplamente e com alegria, dizendo que, a partir daquele dia, ele não significava nada para ela. O rei se assustou com sua alegria e perguntou no que ela estava pensando, ao que ouviu a resposta de que agora estavam oficialmente divorciados. Ele não entendia por que ela estava feliz, dizendo que ela estava em choque pelo divórcio e havia perdido o juízo. Após ouvir, sua namorada se curvou e agradeceu a ele por tudo ter acabado, pois havia se contido tanto durante esses 2 anos. A antiga rainha o irritou ao dizer que estava esperando que ele tomasse a iniciativa. O rei, enfurecido, gritou com ela, dizendo que não entendia a situação em que estava e que não se atrevia a falar com ele daquele jeito. A zombeteira Arona disse a ele que era ele quem não entendia toda a situação, pois foi ele quem iniciou o processo de divórcio, não ela. Ao observar seu rosto assustado, ela pensou que em 2 anos nunca tinha visto tal expressão em seu rosto. O rei continuou firme em sua posição e disse que ela estava em grande choque, e ele tinha a sensação de que ela não havia compreendido. A garota se virou para a multidão e chamou Bel, pedindo que ele saísse e transmitisse as palavras do imperador ao rei. Os guardas que vigiavam o salão da cerimônia ficaram parados, acreditando que a garota havia enlouquecido de choque. Mas, de repente, um vento forte levantou-se no salão, e todos na sala ficaram apavorados com a inesperada aparição do jovem. O rapaz tinha a pele tão branca quanto a neve, cabelo negro como a carvão, e olhos prateados que absorviam tudo ao seu redor. Um rosto perfeito, criado pelos deuses. O rei percebeu rapidamente, assim que a fumaça se dissipou, que tipo de pessoa havia aparecido tão inesperadamente. Era o mensageiro do rei que o visitara uma noite com boas notícias. Medroso, o rei gritou por que o enviado do imperador havia vindo até eles em um momento como aquele, ao que ouviu a resposta de que lhe foi ordenado aparecer. O jovem acrescentou que ele mesmo não conhecia o enviado ou assistente do imperador, e perguntou se não tinham ouvido a imperatriz chamá-lo. O novo amante do rei perguntou a ele de qual imperatriz ele estava falando. Bel informou que o imperador Lucian Caesian havia falecido, e ele viera para lhe dar a notícia de sua morte. O rei ficou chocado com a notícia, e disse que até recentemente tudo estava bem com o governante. Desde tempos imemoriais, o império estava nas mãos da dinastia Caesian, e o jovem imperador não tinha herdeiros. Os contendores para o trono eram o segundo príncipe, Arian Caesian, e a meia-irmã do falecido, imperador Arian Caesian. O rei perguntou se o segundo príncipe tinha assumido o lugar do imperador, ao que ouviu a resposta de que, infelizmente, ele também havia partido, pois os dois foram atacados. Byron continuou gritando que estavam falando uma completa bobagem e quem ousaria atacar o imperador. A garota lhe disse que o rapaz que viera era um mago da família imperial, que veio pessoalmente notificá-lo da morte do governante. Então essa notícia era verdadeira. O rei não podia acreditar em tudo que foi dito e não sabia o que fazer se isso se provasse verdade. O imperador Lucian não tinha rivalidades importantes com ninguém e estava em excelente estado de saúde, mas apenas alguns anos haviam se passado desde o início de seu reinado. Um dia, quando o mordomo o ajudava a se vestir, ele lhe disse que ultimamente tinha tido muitos negócios fora do império, e pela manhã seguinte foi atacado. Apavorado, o rei ficou interessado em quem tomaria o trono, ao que ouviu a resposta de que o segundo pretendente ao trono também não deixara herdeiros, então o trono passaria para o próximo membro da família. O mago imperial acrescentou que, de acordo com o contrato de casamento, o marido herdaria muito do que caberia à sua esposa. Olhando para a garota satisfeita, Bel acrescentou que isso não se referia apenas ao dote da rainha ou à propriedade. Dirigindo-se aos novos cônjuges, o rapaz acrescentou que o título também se aplicaria ao rei. Isso significava que o próximo governante do império deveria ser ninguém menos que Byron, se ele não tivesse se divorciado de sua esposa antes. O rei caiu, não acreditando no que havia feito, e sua nova paixão tentou acalmá-lo. De repente, caiu a ficha para ele que se tivesse esperado mais um dia, teria todo o continente só para si. O jovem acrescentou que, uma vez que o divórcio ocorreu antes da notícia da morte do imperador ser anunciada, outra pessoa assume o lugar do governante. O mago imperial olhou para a garota, estendeu a mão para ela e disse que a próxima governante do continente era Sua Majestade Imperatriz Arona Salier de Quezon. Então, olhou severamente para todos no palácio
e disse que se estivesse em seu lugar, ele se curvaria. O rei estava em dúvida sobre como isso poderia acontecer com ele e ainda não conseguia acreditar nas palavras do mago. A ex-rainha riu de coração e perguntou a seu antigo marido se ele havia ouvido tudo. Ela sugeriu que ele mostrasse devido respeito à nova governante do império, curvando-se. Levantando-se de joelhos, Byron ainda negava o que estava acontecendo, dizendo que isso simplesmente não poderia acontecer. O rei de repente correu em direção a ela, gritando que ela não poderia ser uma imperatriz, já que há pouco tempo ela ainda era a rainha de Dirkan. A ex-esposa sorriu para ele, informando-o de que, de acordo com a mensagem do falecido imperador, ela se tornara a nova governante do continente e ordenou que ele não fizesse de conta que não ouviu nada. O rei ficou atordoado. Seu corpo não lhe obedecia, e sua nova paixão tentava de todas as maneiras acalmá-lo. Arona perdeu a paciência e disse que se era tão difícil para ele mostrar decência, então ele devolveria todo o dote que ela trouxe consigo. Quando estava prestes a sair, ordenou que um carro fosse imediatamente preparado, totalmente carregado com o ouro com o qual ela chegou 2 anos atrás. A garota acrescentou que, como ele disse, ela deveria deixar o palácio antes do final do dia de hoje, então ele deveria imediatamente cumprir sua ordem. Assustado, Byron parecia sonhar com tudo ao seu redor, ou era um pesadelo real. Notando a confusão no rosto do rei, a imperatriz perguntou rudemente se ele era surdo. Ela também acrescentou que eles estavam divorciados, e ele realmente não daria a ela seu dote? Finalmente se controlando, o infeliz rei lembrou que o imperador lhe enviara uma mensagem. Ele disse que o mago lhe entregou este papel, dizendo que a família imperial não queria conflito e que ele poderia ficar com o dote para si. Bel disse que ele nunca disse tal coisa, mas apenas citou que era estúpido estragar o relacionamento entre eles por causa de uma trivialidade. Cobertura da nova imperatriz com ele mesmo, o rapaz acrescentou que aparentemente o rei de Darkan não era uma pessoa fictícia e deveria ter se explicado melhor. Olhando severamente para Byron, ele disse que se quisesse manter a cabeça em seus ombros, então após o divórcio, ele deveria devolver o dote. O rei ficou sem palavras novamente e abriu a boca, incapaz de encontrar palavras para responder. Ele caiu ao chão novamente, perdendo suas últimas forças, o que assustou muito sua amante grávida. Agora, Arona se erguia acima desses tolos, ordenando que em 1 hora haveria uma carroça cheia até a borda de ouro diante dela. E se não houvesse o suficiente no tesouro, então as joias das paredes e telhados reais teriam que brilhar. E se isso não fosse suficiente, então derreteriam tudo. Joias e espadas dos seus guardas. O rei tentou detê-la, mas a nova imperatriz acrescentou que mesmo se ainda houvesse espaço vazio após seu trono e suas coroas estivessem na carroça, teriam que cortar o cabelo de Lídia e o dele para preencher o vazio. A garota falou calmamente, suas palavras ecoando alto nas paredes do palácio, que em breve estaria vazio. Ela não se esqueceu dos diamantes negros de sua mãe, que eram seu dote e agora adornavam as coroas de seu ex-marido e sua amante. Após dar suas ordens, ela chamou seu assistente, o mágico imperial, para se juntar a eles. O rapaz se aproximou dos jovens sentados no chão e disse que deviam fazer tudo o que sua majestade, a imperatriz, desejasse. Lídia tentou se esconder atrás das costas do rei, procurando saber com seu amante o que tudo isso significava. Bel estendeu bruscamente a mão para a cabeça da amante do rei, agarrou a coroa e, com um movimento ágil, a removeu de sua cabeça. A garota gritou de surpresa, e Byron perguntou se estava tudo bem com ela. Então, olhando para o mágico imperial, disse que ele era uma pessoa sem educação, insolente. Enquanto ele gritava que o rapaz não tinha o direito de fazer isso, Bel o agarrou pela nuca e o puxou para si sem cerimônia. Com um movimento brusco, ele removeu a coroa do rei com um diamante negro. Byron baixou a cabeça e disse que se chamava mágico, mas na realidade ele era apenas um segurança, e seu comportamento ultrapassava o que era permitido. Então ele se levantou, corando de raiva, e gritou atrás dele, perguntando como ele ousava ignorar o rei Dirkin. O rapaz respondeu que ele era um terrível egoísta porque tinha dado o dote que sua esposa trouxe para sua amante. Segurando as coroas nas mãos, o mágico acrescentou que ele não tinha o direito de se indignar, e com um movimento brusco, quebrou as coroas em pedaços. Os fragmentos caíram no chão, fazendo um grande barulho no silencioso salão imperial, com apenas Lídia gritando sobre sua tiara. O rapaz, usando mágica, pegou 2 diamantes negros que caíram das coroas da amante. Ele então se aproximou de sua nova imperatriz para lhe dar o que ela merecia por direito. Ele segurou delicadamente a mão dela e a presenteou com 2 diamantes negros de sua falecida mãe. Com um brilho nos olhos, o mágico imperial perguntou a ela se tinha cumprido bem sua tarefa. A garota tocou seu rosto e disse que ele tinha feito um bom trabalho, e sugeriu que ele deixasse o palácio, dizendo que não queria mais ver aqueles rostos estúpidos. Saindo do salão do palácio, ela disse que não podia esperar para olhar o que havia herdado. Arona se lembrou de como em uma noite saíra pela janela que dava para o palácio imperial. Lucian segurou sua mão firmemente,
dizendo que aquele era seu palácio e seu império. Depois, ele acrescentou que, como governante de todo o continente, a vida dela também lhe pertencia, e pediu que ela esquecesse tudo o que sonhava e não contasse com o trono. Lançando um olhar irado para sua meio-irmã, ele a lembrou de que ela era uma criatura indefesa sobre a qual ele tinha poder. Após a morte do imperador anterior, seu meio-irmão Lucian a trancou em uma pequena torre do palácio, e ao atingir a maioridade, a garota deveria se casar com o rei Durin. A união deles era apenas um casamento vantajoso, no qual não havia espaço para amor, pois seu novo marido estava mais feliz com seu dote do que com ela. O mais importante era que, graças ao noivado, ela conseguiu sair daquela pequena torre e conquistar, pelo menos algum tipo de liberdade. Assim, ela fechou os olhos para as mudanças de Byron, pois parecia-lhe que conseguia suportar tal humilhação, vendo seu rosto apenas uma vez a cada poucos dias. No entanto, seu marido encontrou uma amante para quem jurou amor eterno, e pediu que ela olhasse apenas para ele. O povo do reino se alegrou ao ver como o rei e sua amante eram adequados um para o outro. Nesse mundo belo, a única que era supérflua era a rainha Arona, que parecia fora de lugar em todos os lugares. Segurando os copos em sua mão, ela ouviu a voz zombeteira de Lídia, afirmando que o rei dissera à rainha para esperar e segurar seus copos. Atraindo-se a ele, a amante disse que ele havia prometido dançar a primeira dança com ela, zombando de sua esposa. Byron se lembrou da dança prometida com sua nova paixão. Ele acrescentou que sua esposa deveria segurar seus copos de vinho e esperar um pouco. Sorrindo maliciosamente, o rei disse que ele nem pensava que ela realmente ficaria com eles em suas mãos, porque normalmente não se pode forçá-la a fazer nada. Foi então que a amante notou que provavelmente a rainha não sabia que sua majestade odiava bebidas quentes desde a infância e que ela teria que esfriá-las. Lídia era a serva pessoal da rainha, o primeiro amor do rei, e sua amante. Para manter essa garota próxima a ele, ele a designou como serva imediatamente após o casamento. Entregando o copo à serva, Arona disse que se sentia mal e, portanto, iria descansar. A nova paixão de seu marido disse que a rainha não deveria pensar que eles sentiam nojo de sua companhia, mas se ela quisesse, poderia ir embora. Após essas palavras, Lídia correu para as cadeiras do trono e se sentou diretamente no lugar da rainha. O rei acrescentou que não havia mais lugares, e a verdadeira rainha teria que ficar em pé, o que deveria ser incrivelmente difícil. Ao retornar para suas câmaras, a garota não conseguia acreditar que estava casada com tal tolo. Caminhando rapidamente pelo corredor, ela não conseguia entender em que momento tudo havia piorado tanto. Arona começou a se lembrar de como na noite de seu casamento, o rei saiu à busca da companhia de Lídia. No dia seguinte, ele inventou histórias grandiosas sobre sua noite de núpcias, dizendo que não viu nada de especial em sua esposa. Sorrindo com superioridade, ele disse aos guardas que, em sua opinião, ela era a pior de todas. Ao ouvir suas palavras, a rainha ficou tomada pelo calor. Ela não entendia como ele poderia dizer tal coisa. No dia seguinte, ele disse que havia confiado a Lídia a administração dos assuntos domésticos do castelo e que se Arona precisasse de algo, era necessário obter a aprovação de sua mestra. Uma semana depois, a rainha acidentalmente pisou na saia de seu novo vestido, após o que o rei a empurrou, gritando que sua escolhida poderia cair. Ao chegar ao quarto, a garota tentou se livrar de suas memórias, percebendo que ele era um idiota desde o começo e continuaria assim até o fim de seus dias. Mas ela estava pronta para suportar todos os ridículos e insultos só para não retornar àquela pequena torre. Seu meio-irmão a odiava desde o nascimento, porque sua mãe era a imperatriz Annabelle, e por algum tempo, ela viveu no ducado de Reichau. O pai deles era fraco de corpo e morreu rapidamente após o nascimento da filha. Então ela ia viver tranquilamente com os parentes da mãe. Assim que o irmão mais velho assumiu o lugar do imperador, imediatamente trancou a garota na torre. Por isso, ela suportou todas as travessuras de Byron. Por mais idiota que ele fosse, tudo era melhor do que viver trancada. Sua mãe recebeu diamantes negros como presente do imperador quando era adolescente. Essas pedras eram muito famosas na alta sociedade e se tornaram parte do dote que ela trouxe para Dirkin. Assim que a garota as viu na tiara da amante de seu marido, foi tomada por uma raiva avassaladora. Com o tempo, a raiva deu lugar ao medo, porque o conde Esteia, que viu sua filha em uma tiara ao lado do rei, decidiu que sua pequena poderia se tornar uma rainha. Começaram a ser feitas tentativas contra a vida de Arona. Frequentemente havia veneno em sua comida, e assassinos a atacavam de repente, esgueirando-se para seu quarto pela janela à noite. Ela realmente ficou com medo, razão pela qual não conseguia permanecer calma em seu quarto, e com o tempo, aquele castelo deixou de ser diferente de uma pequena torre. Respirando fundo, a rainha sabia que não aguentava mais, mas não sabia o que mais poderia fazer. Ao abrir a porta de seu quarto, a garota viu um leopardo branco deitado no carpete em seu quarto. Arona permaneceu em estado de choque, tentando entender o
que o animal estava fazendo em seu quarto e se isso era uma tentativa contra sua vida. O leopardo branco rapidamente moveu suas orelhas ao ouvir os passos da garota se aproximando. Ela o olhou com admiração, notando para si mesma que era a primeira vez que via um animal tão grande e bonito. Parada na porta, ela admirou silenciosamente a beleza da criatura que havia surgido do nada. O leopardo rosnou enquanto dormia, e a garota percebeu que ele ainda era perigoso, e decidiu que estava com dor de cabeça devido ao cansaço. Arona decidiu sair para o corredor para chamar alguém em busca de ajuda, mas de repente, o leopardo abriu os olhos. A rainha teve apenas tempo de pensar por um segundo que sua vida acabaria tão rapidamente. O adorável animal a derrubou no chão, e uma vez em cima dela, rosnou bem em seu rosto. Fechando os olhos, a garota tentou não pensar que a morte súbita a alcançaria. Alguns segundos depois, não era mais um leopardo que a dominava, mas um lindo jovem deitado no chão. Ela olhou para o estranho de cima a baixo, tentando descobrir quem ele era. Percebeu que o misterioso estranho era um mago de alto escalão capaz de se transformar em um ser divino. O rapaz perguntou de forma severa se ela era Arona Sal de Quesyon ou não. Virando-se para longe dela, ele enfiou a mão na jaqueta, tirando um pequeno pacote de seu bolso, dizendo que a conversa seria rápida. Trata-se de uma carta de seu amigo, dizendo que se ela quisesse deixar o reino, ele ficaria feliz em encontrar um motivo para amaldiçoá-lo. O remetente misterioso era o mago Anakin, que fez o possível para ajudar sua amiga em uma situação difícil. O rapaz de cabelos escuros disse que se conheceram na academia e sugeriu que lessem a carta até o fim. A nota dizia que o imperador e seu herdeiro haviam sido brutalmente assassinados e que seu amigo havia enviado um presente, na esperança de que ela pudesse fazer bom uso dele. No final da carta, ele desejava sinceramente boa sorte, dizendo que a esperava no castelo imperial. As mãos da garota tremiam quando soube que seus 2 meio-irmãos estavam mortos, o que significava que seu estúpido marido poderia assumir o trono do imperador. Sentando-se em uma cadeira, a garota não conseguia acreditar que ambos os herdeiros haviam morrido de forma tão inesperada. Para todo o império, dos membros da família imperial em linha direta, apenas ela permanecia como a quem o império deveria passar. 2 anos atrás, ela se casou com o rei Dirhan e jurou que tudo o que tinha e todos os títulos que eram devidos a ela iriam para seu marido. Naquele momento, o imperador tinha um herdeiro, e ela não poderia possivelmente imaginar que o título passaria para ela. Imaginar que seu marido idiota poderia se tornar um imperador lhe dava dor de cabeça. O mago, que a observava todo esse tempo, perguntou se ela era próxima do irmão, pois ela parecia mais irritada do que abalada com a notícia. A garota se desculpou, dizendo que tinha pensamentos demais em sua cabeça naquele momento. Compreendendo o que estava escrito na carta, ainda era um mistério para ela qual presente seu amigo havia preparado para ela. Não encontrando uma resposta, decidiu perguntar ao mensageiro que tipo de presente a nota de Anakin mencionava. O rapaz também estava perplexo por ter que comprar algo antes de vir até ela. Sentando-se em frente a ela, perguntou se um presente realmente a consolaria, ao que recebeu a resposta de que estava escrito assim na carta. Sorrindo de insatisfação, o mago disse que não havia recebido presente nenhum para entregar. Refletindo sobre a situação, ela pensou que seu amigo não poderia lhe enviar uma mensagem tão sem sentido e um mago poderoso. Olhando para o estranho, perguntou por que ele havia vindo ao reino, ao que ouviu a resposta de que pessoas boas atendem aos pedidos de seus amigos. A rainha ficou atônita com tal frase como pessoas boas, pois se acreditasse nas palavras de Anakin, então não havia magos na academia que pudessem ser chamados de bons. Para conseguir algo como um mago, é preciso pagar um preço exorbitante. O mago começou a dizer que tinha seus próprios motivos, para o que ela presumiu que ele havia feito uma aposta. Ela acertou em cheio, pois o rosto dele estava suando por não entender como ela conseguia ver através dele tão rapidamente. Arona continuou a observar o rapaz sentado à sua frente, lembrando-se de todas as histórias sobre mágicos que ouvira de sua amiga. A garota recordou que se alguém chamasse o mágico pelo nome completo e oferecesse uma aposta, ele deveria concordar. Essa era uma regra inabalável dos mágicos. Mas é claro, uma aposta não pode ser levada na brincadeira, embora os nomes dos mágicos sejam longos e confusos. Mesmo que uma pessoa supere essa dificuldade e faça uma aposta, a maioria deles perde, resultando em sua morte ou privação de algo. Sua amiga não era uma daquelas que poderiam tão facilmente tomar a vida de alguém e propor uma aposta impossível. Pensando sobre a carta, a rainha perguntou por que sua amiga fizera uma aposta com o mágico. O rapaz respondeu que não tinha ideia e perguntou o que ela achava disso. A carta de Anakin anunciava a morte do imperador,
já que esse era o dever do proprietário da Torre dos Mágicos. Seus pensamentos repousavam sobre palavras como presente e sorte, já que não havia nada de bom nisso. Finalmente, a garota percebeu que o estranho sentado à sua frente era o proprietário da Torre dos Mágicos. O rapaz acrescentou que seu amigo em comum não estava mentindo ao dizer que a meio-irmã do imperador era muito inteligente. Ele então observou que, como o imperador estava morto, era seu dever notificar o próximo herdeiro e perguntou onde poderia encontrar Byron. Ela percebeu que Anakin havia feito uma aposta de que o mágico principal a encontraria primeiro. A garota lhe perguntou se ele poderia ajudá-la, ao que ele respondeu que chamar o mágico pelo nome não era suficiente. A rainha o convidou a fazer uma aposta, ao que o estranho lhe perguntou como ela sabia o nome do proprietário da Torre dos Mágicos. Inesperadamente para ele, ela disse em voz alta que seu nome era Belcarianus Dion Asgol Rupaleiton Furchen. O mágico ficou chocado por ela saber seu nome completo e complexo e poder pronunciá-lo corretamente na primeira tentativa. Mas a garota sorridente disse seu nome novamente, afirmando que ele era abreviado para Bel. O rapaz percebeu rapidamente que seu amigo em comum havia escrito seu nome completo na carta, e a rainha não parou por aí. Ela ofereceu fazer uma aposta com ela. Levantando-se da mesa, ela disse que não queria que seu marido herdasse o trono imperial. Sorrindo de forma predatória, ela acrescentou que queria que a vitória fosse somente dela. Jogando a carta sobre a mesa, a futura imperatriz anunciou que ia se divorciar e reivindicar seu trono legítimo. Enquanto estava trancada, teve que permanecer em silêncio por muito tempo sobre o fato de que os servos que eram suspeitos da menor violação de sua prisão desapareciam, e ninguém sabia o que acontecia com eles. O imperador descontou isso não apenas nos servos, mas também em sua própria meio-irmã. Após o casamento, seu marido Byron começou a zombar dela, e o conde Estia começou a fazer tentativas contra sua vida. Arona ficou feliz que seu meio-irmão Luciano tivesse morrido sem deixar um herdeiro. Se seu ex-marido descobrisse isso, ele imediatamente assumiria o poder em todo o império. A garota se tornaria a chamada imperatriz e sofreria humilhação pelo resto de sua vida. Tomando o destino em suas próprias mãos, ela decidiu firmemente que precisava se tornar uma monarca para realizar seu plano. Ela convenceu o mágico imperial a reconhecê-la como governante. Como um enviado do império, Bel era o 28º mestre da Torre dos Mágicos, o senhor do território de Furchen. Ele era filho da 26ª senhora da torre, Lady Amaryllis. Este filho nasceu com as mais fortes habilidades mágicas de todo o mundo. Embora os mágicos sejam vassalos do império, eles não se mostram às pessoas. Então, desde o nascimento, o menino foi trancado em seu próprio domínio, no qual nem mesmo o imperador se atrevia a meter o nariz. Ele cumpriu conscienciosamente o papel de enviado sob um contrato que havia sido estabelecido desde tempos imemoriais. Olhando para ele, a futura imperatriz pensou que havia rumores bastante assustadores ao redor do rapaz, que ele entrou na academia aos 15 anos e todos o chamavam de gênio que era capaz de estudar todo tipo de assunto como aluno externo. Ela também se lembrava do que seu amigo Anakin havia dito sobre um garoto verdadeiramente incrível entre seus colegas. À sua pergunta sobre o que havia de tão especial nele, a garota recebeu a resposta de que ele tinha um mau caráter e não tinha amigos. Ele também lhe contou que o menino fazia apostas com outros alunos e depois os privava de sua magia. Então ela perguntou por que ele ainda não havia sido expulso da academia, ao que seu amigo respondeu que ele havia sido expulso após todos os eventos. Bel voltou e lutou com o Vezes-7 proprietário da Torre dos Mágicos, através do qual conseguiu tomar o poder para si. O mágico olhou para ela desafiadoramente, dizendo que ela mesma sabia qual era o preço de tal acordo e que não teria coragem para fazer uma aposta com ele. Arona afirmou calmamente que sua oferta no acordo poderia satisfazê-lo. Ele pensou que não havia medo em seu rosto, mas, já que ela conhecia seu nome, ela estava correspondendo às informações que o cercavam. A rainha lhe disse que estava oferecendo sua alma em troca do fechamento do acordo. O rapaz lhe perguntou se ela entendia como a alma é retirada de uma pessoa. A garota respondeu que o mágico toma metade da vida de uma pessoa e cria uma pedra preciosa, mas a alma deve ser oferecida de sua própria livre vontade. Cada pessoa contém um pequeno pedaço de magia, mas o maior poder é armazenado nas almas associadas ao nome da família imperial, e havia rumores de que os mágicos poderiam usá-las como fonte de magia. Bel lhe disse que, mesmo que ela estivesse disposta a abrir mão de sua alma, ainda assim não conseguiria se tornar uma imperatriz. Todos os mensageiros anunciando a morte de um imperador estão ligados mãos e pés por magia. Eles não podem matar o próximo imperador, prejudicá-lo com magia ou mentir. Ele também acrescentou que, embora gostasse de sua oferta, eles não poderiam fazer uma aposta porque ele não se relaciona com aqueles que não podem pagar. Sorrindo, a rainha perguntou:
se ele tivesse um tempo limitado para anunciar a morte do imperador apoiado em seu braço, o cara disse que já estava entediado com tudo e gostaria de lidar com tudo rapidamente. O mágico imperial disse que se o incidente fosse descoberto por outra fonte, sua preciosa reputação sofreria. Arona pediu que ele lhe desse apenas um mês, mas durante esse período ela nunca deveria informar Byron sobre a morte do imperador. Depois de perguntar a ela o que ela estava tramando, Belle recebeu a resposta, de que ela iria se divorciar dele durante esse tempo. A garota então acrescentou que, se divorciasse do rei, conseguiria direitos ao trono. Caso contrário, poderia lhe dar metade de sua vida pela joia. A futura imperatriz disse que se ela vencesse, o mágico imperial se tornaria seu emissário e teria que cumprir suas instruções. O cara, insatisfeito com essa opção, perguntou qual seria o ponto da aposta, e já que ela estava apostando com o próprio dono da torre, gostaria de receber algo em troca? Ela respondeu que já seria suficiente para ela que ninguém visse seu orgulho ser quebrado. Resumindo, a rainha disse que, se eles fizessem uma aposta, ele teria que adiar o anúncio da morte do imperador. A garota também acrescentou calmamente que, se ele quisesse levar sua alma, ele deveria ajudá-la a sobreviver. Imaginando como se zombaria friamente da amante de seu marido, ela permitiu que ele fizesse todo tipo de loucuras. O cara, claramente interessado nessa proposta, tinha uma faísca de interesse nos olhos. Sentado à sua frente na mesa, Belle disse que ela conseguiu interessá-lo. A futura imperatriz estava satisfeita consigo mesma, pois agora tinha a oportunidade de escapar da prisão no castelo. Certa vez ela visitou um teatro em cujo palco se desenvolveu uma séria batalha entre duas garotas. A loira puxava o cabelo da ruiva, gritando que só ela poderia ficar com o rei, chorando de dor. A menina de cabelo vermelho informou sua rival que estava grávida do rei, e nesse momento o próprio causador da disputa correu para o palco e tentou afastar sua amante. Assistindo a toda a apresentação, Arona pensou que o futuro do mundo das artes de Dirkhan era bastante sombrio, pois haviam feito uma apresentação na qual zombavam dela. Byron e Lydia aproveitaram a apresentação ao máximo, aplaudindo os atores que atuavam no palco. Ao olhar para trás, viu o Conde Esteia e pensou que se enfurecia com seu desejo de tornar sua filha a única rainha. O proprietário do teatro, que apareceu no palco, disse que todas as coincidências com pessoas reais e eventos eram acidentais. Observando como todos no salão discutiam a peça, a garota lembrou que algum filho ilegítimo do Conde Esteia era responsável por todas as peças. O editor da peça encenada subiu ao palco, fez uma reverência ao público e a rainha percebeu que era ele. O rei se levantou de seu assento, caminhou até mais perto do palco e pediu aos atores que se aproximassem. Ele os agradeceu pelo trabalho e acrescentou que gostava do brilho em seus olhos. Olhando para trás, o rei esperava ver o rosto irritado de sua esposa ali, mas em vez disso, viu calma. Decidindo zombar dela, perguntou qual cena ela mais gostou. Então Byron propôs uma ideia ainda mais absurda, que ela interpretasse o papel de sua esposa na peça. A pobre garota queria afundar no chão só para nunca mais vê-lo novamente. Todas as pessoas no salão assistiam enquanto o rei zombava de sua esposa. A garota decidiu que era inútil discutir e pediu ao ator, que também era o editor da peça, que a ajudasse. O cara, bondosamente, concordou em ajudá-la, e seu marido disse que ela não tomava a iniciativa há muito tempo. Ela se voltou para o ator, cujo nome era Rick, e disse a ele para vir mais perto. Quando ele já estava muito perto dela, começou a se sentir muito envergonhado, o que não escapou ao olhar da garota. A rainha, com um sorriso frio no rosto, disse-lhe para chegar ainda mais perto e estendeu a mão para ele. Ela tocou sua mão no peito do jovem ator e começou a interpretar seu papel, flertando com ele. Arona disse que ele era o principal galã de Dirkhan, e era assim que aquele que ela imaginara em seus sonhos por tanto tempo realmente parecia. Confuso, Rick agradeceu com uma voz trêmula e tentou recuar um pouco. Todas as damas do salão começaram a sussurrar entre si e assistiram a sua rainha com medo. Até a amante do rei olhou temerosa, pois sua rival atuava na peça. O rei ficou indignado com suas palavras de que o ator parecia uma verdadeira nobreza e que todos os presentes deveriam inclinar a cabeça diante dele. Após uma longa pausa, a rainha pisou no pé de Rick, lembrando-o de que era sua vez. Ele disse a ela que Roxo pertencia apenas aos reis e que ninguém era mais digno do que aquele que estava casado com uma coroa. Após o que, a garota tirou o anel com a pedra roxa e colocou o anel no ator, dizendo que combinava muito mais com ele do que com qualquer outra pessoa na plateia. Olhando para ele alegremente, Arona o informou que ele poderia considerar isso um sinal de simpatia, após o que a garota disse misteriosamente que, na peça, seu nome era Irina. Ela pediu desculpas por seu deslize, fez uma reverência a todos os presentes e anunciou o fim da peça. Todos os convidados do teatro decidiram que a rainha havia enlouquecido, e o rei olhou para sua esposa com raiva. A garota disse ao ator
Ator que o anel de safira era um presente para ele, e agradeceu pela maravilhosa apresentação. Olhando para o presente, Rick se assustou, pois o roxo era a cor que simbolizava a família real, e ninguém, exceto a dinastia reinante, se atrevia a usá-lo. Sussurros silenciosos correram pelo salão de que a rainha havia enlouquecido e decidira que o ator era seu amante. Ouvindo as palavras que todos ao seu redor diziam, o cara pediu que ela recolhesse o anel. Lydia tentou intervir, dizendo que o ator não usou essa joia por escolha própria. Arrancando sua mão das mãos de sua amante, Byron disse que não queria ouvir nada. Apontando o dedo para Rick, gritou e ordenou aos guardas que o levassem para fora naquele minuto. O ator assustado gritou para o rei ter piedade dele, pois ele não era culpado, e pediu perdão. Arona percebeu que o rei a olhava com raiva e seu rosto estava vermelho de fúria. A garota pensou que não valia a pena olhar para ela assim, pois ninguém se atreveria a tocar a rainha. Vendo a calma em seu rosto, Byron saiu rapidamente do teatro, esquecendo completamente de sua amante. A rainha refletiu que, embora Lydia Steia fosse seu primeiro amor, ele realmente amava apenas a si mesmo. Ao ver o rei afastar sua nova paixão, a garota percebeu que ele não suportava o ridículo dos outros. Ela concluiu que, se apenas seus sentimentos eram importantes para ele, como poderia ele ser um governante? Saindo do teatro sob o olhar do público, a futura imperatriz pensou sobre o que feriu seu orgulho, mas também decidiu que ele não se divorciaria dela por causa disso. Erguendo a cabeça, ela saiu do salão, orgulhosa de si mesma por conseguir irritar seu próprio marido. Durante o almoço, Byron leu um jornal onde estava escrito sobre aquele ator, que ele era o homem mais bonito de Durkan e que a cor roxa lhe caía bem. O rei jogou o jornal fora com raiva, gritando alto que aquilo era completo absurdo. Furando a carne com seu garfo, a rainha notou que ele mesmo a convidara para interpretar o papel da rainha na peça. Cobertura seu rosto com a mão. Ele disse que uma vez que ela se chamava de esposa, deveria agir de acordo. Ele acrescentou que ela não sabia como. Era ser uma rainha, mesmo tendo crescido no Palácio Imperial. Arona sorriu e comentou docemente que ela não poderia esquecer tais coisas, e sempre as lembrava. Com uma voz dura e fria, ela acrescentou que precisava enlouquecer, assim como na peça, e atacar Lydia. O rei e sua amante não esperavam uma explosão tão aguda de sua esposa. Ao ouvir isso, o rei saltou, bateu na mesa e disse que ela não tinha o direito de insultar sua nova paixão, ao que Lydia tentou acalmá-lo, dizendo que a rainha estava um pouco mais emocional hoje e ele não deveria dar atenção a ela. Em seguida, a garota pegou um garfo com carne, disse que esse era seu prato favorito e convidou seu amante a experimentar. Observando seu primeiro amor, o rei disse que ela era um anjo encantador em carne e osso. Pegando o garfo dela, o rei se ofereceu para alimentá-la, ao que a amante fechou os olhos e abriu a boca bem larga. Após receber um pedaço saboroso de carne, Lydia disse que o prato estava excelente, após o que olhou com um sorriso arrogante para sua rival, que as observava o tempo todo. Notando que estavam a olhando, a rainha sorriu maliciosamente, mas não disse nada. A garota levantou-se calmamente da mesa, dizendo suavemente que precisava urgentemente se retirar. Saindo da sala de jantar, Arona pensou que o prato deveria ser realmente saboroso porque havia adicionado remédio anticoncepcional a ele. Um dia, a garota lembrou-se de como, quando criança, foi até sua mãe, que lhe disse que precisava encontrar uma pessoa devotada a qualquer custo para poder transferir todas as suas preocupações para ele. Sua mãe então perguntou se ela era velha o suficiente, mas Arona respondeu que não. A mulher continuou perguntando se tinha muito dinheiro, como seu tio e pai, ao que também recebeu uma resposta negativa. Colocando o dedo nos lábios, ela disse à garota para ouvir com atenção, que independentemente do que decidisse e para onde fosse, primeiro precisava encontrar alguém que pensasse que poderia ajudá-la se necessário. A garota perguntou à mãe se precisava de alguém sozinha, ao que ouviu uma resposta afirmativa e o conselho de que a pessoa deveria ser inteligente. Afagando a cabeça da filha, a mulher disse que poderia transferir todos os assuntos para ele, mas primeiro precisava ter certeza de que ele nunca a trairia. Ela acrescentou que só assim uma garota fraca poderia sobreviver neste mundo. Agora, sentada em frente ao mágico imperial, a garota percebeu que sua mãe estava certa. O garoto perguntou a ela se era por essa lógica que ela escolheu o Dr. Rudis. A rainha disse que para sobreviver em um reino difícil, onde muitos perigos a aguardavam, ela precisava encontrar alguém em quem pudesse confiar, e sua escolha recaiu sobre o homem que a havia salvado da intoxicação mais de uma vez e cuidou de sua saúde. Lembrando-se de seu médico, ela estava profundamente grata a ele por ajudá-la a conter o assédio de seus inimigos. O Dr. Rudis teve muita sorte de estar na hora e lugar certos, porque
porque graças a ele, a rainha ainda estava viva. A garota era de uma família grande e bastante pobre, que precisava de seu trabalho e de sua renda. O mágico perguntou se o médico real realmente poderia precisar de algo, ao que recebeu a resposta de que ela era apenas uma estudante do médico real, além de Rudy apoiar sua mãe doente terminal e seu irmão e irmã mais novos. A rainha a recompensou com recompensas bastante generosas por salvar sua vida mais de uma vez. Arona agradeceu-a uma vez, mas o anticoncepcional que fez para Lídia surpreendeu o médico, que não estava mais preocupado com a gravidez de sua amante. A rainha disse que se tivesse qualquer indício de gravidez, poderia acreditar plenamente que estaria preocupada. Ela pediu ao Dr. Rudis para diagnosticar sua nova paixão com gravidez em 3 semanas. O aprendiz do médico imperial disse que prepararia um remédio que faria sua amante pensar que estava grávida. Meus pensamentos foram interrompidos por um sino que lhe dizia que ela era muito mais inteligente do que ele esperava. A garota se alegrou com o elogio, dizendo que lhe dissera que era uma gênia. O rapaz estava interessado em como a garota ainda estava viva, pois houve mais de uma tentativa de envenená-la. O mágico apontou o dedo para ela, dizendo que não só o médico havia feito um bom trabalho aqui, mas também ela mesma. Apontando para si mesma com o dedo indicador, a rainha perguntou se ele realmente se referia a ela. Arona gritou alto para que ele não exagerasse em seus méritos, mas no fundo de sua alma, ela se sentia lisonjeada por tal gratidão. O mágico imperial levantou-se da mesa e disse que já era bem tarde e era hora de ir. Aproximando-se da janela, ele sentou-se no parapeito, ao que a futura imperatriz gritou perguntando para onde ele ia. O rapaz, sem pensar muito, pulou da janela para o chão, o que assustou bastante a rainha, mas quando ela viu que ele estava bem, pensou que ele ia e vinha como quisesse e que até gatos vadios não faziam isso. Uma vez na floresta, Bel falou severamente ao guaxinim sobre como ele era muito lento. O animal escutou, fascinado, as instruções que o homem lhe dava para se mover mais rápido. Após isso, em vez de um guaxinim, um jovem ruivo de olhos azuis brilhantes ficou em pé diante do mago imperial. O jovem que apareceu disse que já era ofensivo porque não se viam há tanto tempo, e seu amigo o cumprimentou com tais palavras. Bel observou severamente que apenas alguns dias haviam passado, ao que ouviu a resposta de que esses eram os 2 dias mais longos da vida do garoto ruivo. Olhando severamente para seu amigo, ele ordenou que ele relatasse as informações que trouxera. O ex-guaxinim disse que trouxera uma mensagem de Furchen, onde um garoto da família Ruben havia desenvolvido sintomas. Imperial Max informou que já conhecia essa informação e perguntou se havia alguma outra novidade. O garoto ruivo disse a notícia sobre a rainha Arona, que durante sua ausência conseguiu destruir um grupo teatral inteiro. Bel não podia acreditar em suas palavras, então perguntou várias vezes se realmente ouvira que toda uma tropa de atores havia sido perdida em 2 dias, ao que recebeu uma confirmação em forma de assentimento. O informante acrescentou que, em sua opinião, a garota era muito mais perigosa do que poderia parecer à primeira vista. Após ouvir todas as notícias, o mago imperial perguntou ao rapaz se ele trouxera o artefato e começou a observá-lo tentar puxá-lo do bolso. O garoto, ruivo, deu a Bel uma bússola, dizendo que Anakin consegue bons artefatos assim que aparecem. Ao pegar a coisa em suas mãos, o mago a ativou e viu o que aconteceu com a trupe de teatro. Ao descobrir toda a situação, ele sorriu satisfeito, claramente contente que a garota fosse tão astuta. O garoto ruivo estava encantado com o artefato, falando sobre como era incrível. Descobriu-se que, na forma de um guaxinim, ele conseguiu se infiltrar no teatro e ver tudo o que aconteceu com seus próprios olhos. O garoto acrescentou que isso não foi apenas um acidente, mas um plano bem elaborado, ao que o mago imperial observou que a garota era bastante capaz. Bel pensou que Arona era muito mais adequada para o papel de imperatriz do que o estúpido Luciano. O garoto ruivo ouviu sons estranhos vindos do castelo real. Ele perguntou ao Sr. Belcrionas se tudo estava bem, pois 4 mercenários irromperam pela janela aberta. O mago imperial percebeu rapidamente que eles se referiam à janela da futura imperatriz. Ao mesmo tempo, a rainha estava de pé lendo um romance, que sempre poderia consolá-la em tempos difíceis. Ao ouvir um barulho na janela, ela se virou alegremente, dizendo que Bel realmente havia voltado para ela. Para seu desgosto, ela viu 3 mercenários com espadas afiadas voando em sua direção. A futura imperatriz, assustada, deixou o livro cair de suas mãos, que imediatamente ficou manchado de sangue. De repente, todos os mercenários ficaram suspensos no ar e não conseguiram se mover porque estavam envoltos pela magia de Bel.
Bel. O mago imperial disse que parecia que os guardas reais não estavam fazendo seu trabalho corretamente. Mantendo os assassinos com sua magia, ele se perguntou onde estavam os guardas reais. Os mercenários conseguiram se libertar. Olharam nervosamente uns para os outros e, em seguida, para a rainha caída. Avaliando a situação, 2 deles decidiram atacar de forma brusca o mago que estava na frente deles. Bel começou a conjurar um feitiço novamente, mas já os estava colocando em um bloco de gelo, pensando ao mesmo tempo que não havia necessidade de perguntas. Tudo estava extremamente claro. Observando como os que irromperam gradualmente congelavam, o rapaz decidiu que eles eram os guardas porque suas lâminas os entregavam, e estavam felizes e entraram facilmente na sala do 3º andar pela janela. Finalmente, ele acrescentou que os guardas tinham deixado seus postos naquela noite para atacar a rainha. Após lidar com os mercenários, Bel notou que a futura imperatriz tremia como uma folha. Ele se aproximou dela, perguntando se ela estava machucada, e pensando consigo mesmo que tipo de rainha ela era. Segurando sua mão, o rapaz ouviu que o Dr. Rudis a ajudaria, mas ordenou que ela não se movesse e a curou com magia de cura. Levantando-se do chão, o mago imperial perguntou se o conde Esteva estava envolvido nisso, pois, para satisfazer seu desejo egoísta de colocar sua filha no trono, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Sem esperar por uma resposta, Bel disse que seria muito mais fácil se livrar do rei. Ele se inclinou para ela e acrescentou que, se o matassem da mesma forma que os 2 meio-irmãos dela, tudo seria resolvido muito mais facilmente. O garoto perguntou se ela realmente não queria, pois disse que não poderia se sujar, ao que recebeu uma resposta negativa. Perguntou se ela realmente estava preocupada com seu maridinho, mas a garota lhe disse que, após Byron, o direito de herança passaria para seu sobrinho. O mago não esperava de forma alguma que o descuidado rei tivesse parentes, muito menos um sobrinho. A rainha disse a ele que se o rei falecesse antes de se divorciar, então teria que ficar com a esposa do rei falecido pelo resto de sua vida. Ela achou engraçado pensar em um garoto que tinha o mau hábito de fazer birras, se tornando imperador. O mago imperial se ofereceu para livrar o mundo do desagradável menino de 10 anos, após o que a garota tampou sua boca com a mão. Ela ordenou em voz alta que ele não tocasse no Dr. Rudis, Byron, ou em seu sobrinho sem sua permissão. Removendo a mão, a rainha acrescentou que, se ele desobedecesse, consideraria isso uma violação do acordo, e ele definitivamente não veria sua alma. O garoto não gostou particularmente de suas condições. Ele declarou em voz alta que tinha feito uma aposta com ela. Percebendo que não havia sentido em competir com Arona, ele concordou com ela, mas ofereceu uma condição, tirando um colar do bolso. Bel o entregou a ela, ao que a garota notou que havia um olho de gato inserido nele. Ela perguntou por que ele estava lhe dando tal item, ao que ouviu a resposta de que era um artefato par que continha magia. Enquanto uma parte estivesse em um deles, a outra poderia ver e sentir tudo o que acontecia com o primeiro. Então o mago imperial colocou o pingente na futura imperatriz, ordenando que ela não o tirasse sob nenhuma circunstância. Pegando a mão do olho de gato, ela agradeceu timidamente a ele por tal presente estranho. Houve um barulho atrás das portas, e, após um tempo, ouviram os guardas correndo para dentro da sala. Levantando-se do chão, Bel notou que eles voltavam à consciência após muito tempo. Temendo que o rapaz pudesse ser visto, ela disse a ele para se transformar em algo e se esconder. Um segundo depois, vários guardas irromperam na sala da rainha, perguntando se estava tudo bem com sua majestade. A rainha olhou para os recém-chegados de maneira fria. Seu olhar dizia que os condenava com toda a sua alma. Os guardas claramente não esperavam que sua mestra conseguisse sobreviver a tal ataque, mas tentando parecer calmos, disseram que haviam encontrado vestígios de uma invasão em sua janela. Arona os fulminou com o olhar e disse severamente que estava bem, mas por algum motivo parecia-lhe que eles eram completamente incapazes de lidar com suas responsabilidades. De repente, todos ouviram um som estranho, e os guardas rapidamente começaram a desembainhar suas espadas. A rainha tentou impedi-los, gritando que eram apenas pássaros no balcão. Todos na sala se viraram para o som misterioso e ficaram agradavelmente surpresos com quem estava criando aqueles sons diante deles. No tapete, sentava um pequeno e fofo gatinho, cuja cor era como a de um leopardo da neve. Em outra parte do império, um castelo estava sendo capturado, no qual a garota Roxana participava. Seu noivo foi feito refém, e assim tentaram forçá-la a deixar a fortaleza sitiada. As exigências do cavaleiro eram
Simples. Se ela não quisesse que matassem seu noivo, valia a pena considerar os termos do Tratado de Paz. A garota de cabelos vermelhos olhou pensativamente para tudo o que acontecia ao seu redor com uma expressão fria. Ela puxou a corda de seu arco e apontou diretamente para seu noivo. O rapaz, que estava sendo mantido como refém, pediu que ela pensasse com cuidado e o salvasse. A flecha que ela disparou voou direto para o seu pescoço, fazendo com que seu noivo morresse imediatamente. Durante todo esse tempo, os cavaleiros que seguravam o rapaz decidiram que ela estava completamente insana por conseguir matar seu amante tão facilmente. Roxana olhou severamente para todos e ordenou a seus cavaleiros que terminassem com todos naquele castelo. Ao voltar para o castelo, Roxana imediatamente foi ver seu pai, o arquiduque Asilei, que lhe disse que não aceitariam a proposta de tratado de paz. Sentando-se em frente a ele, a garota respondeu que aqueles tolos não entendiam nada e estendeu a mão para o vinho. Erguendo o copo aos lábios, pediu ao pai que lhe encontrasse um noivo melhor do que aquele idiota. Asilei a assegurou de que ela não tinha nada com que se preocupar e que ele faria tudo da melhor maneira possível. Ela perguntou como havia sido o ataque ao imperador Lucian e quando seu irmão tomaria o trono. Colocando o copo para baixo, seu pai disse que apenas queria falar com ela sobre isso, porque tudo havia dado errado. Ele disse que o garoto Arian também tinha ficado para trás. Não contavam que ele fosse tão estúpido a ponto de engolir comida envenenada. Roxana apertou ainda mais o copo, dizendo que isso simplesmente não poderia acontecer, ao que ouviu seu pai responder que tudo era exatamente assim. Levantando-se do sofá, ela gritou alto que haviam planejado tudo cuidadosamente, e como ele ousava morrer de maneira tão ridícula. Asilei pediu que ela fosse silenciosa, e disse que isso era apenas um pequeno mal-entendido, e que eles só precisavam ajustar um pouco o plano porque um idiota no trono seria substituído por outro, e eles não tinham nada com que se preocupar. Controlando-se, sua filha notou que os direitos ao trono agora passariam para o rei de Dirkan. Seu pai concordou com ela, dizendo que a filha do imperador Arian havia renunciado a todos os privilégios 2 anos atrás, mas agora teria que se tornar imperatriz. Ele acrescentou que ela nunca poderia se comparar à sua filha porque era apenas uma garota fraca e delicada. Olhando para si mesma no pai espelho, Roxana pensou sobre quem era a filha do falecido imperador. Ela não achava que fosse tão fraca. Aproximando-se de sua filha, Asilei lhe disse para lembrar que ela era filha dele e que seu sangue corria nela. Olhando-a no espelho, ele disse que ela era a garota mais excelente de todo o continente e digna de se tornar a futura imperatriz. Em uma voz baixa, o homem disse que parentesco direto não era necessário para a herança, porque sua família, os Osliars, era originalmente muito mais nobre do que a imperial. Seu pai imaginava que o trono, que ele não poderia obter, definitivamente iria para sua filha. A garota de cabelos vermelhos raciocinou que o proprietário da torre deveria ter transmitido uma mensagem, e o rei de Dirkan em breve ouviria a notícia. O homem confirmou que o mais provável era que Byron já soubesse de tudo, mas ele não podia imaginar quão difícil era sentar no trono. Tocando seu reflexo no espelho, Roxana disse que precisava fazer o tolo de Dirkan entender qual era a diferença entre o rei e o imperador, e em cujas mãos estava realmente o verdadeiro poder. Em outra parte do império, no reino de Dirkan, 3 criadas discutiam um incidente que ocorreu no teatro. Uma delas sugeriu que a rainha estava inflamada de sentimentos por Riktabian. A segunda garota disse que ninguém sabia que emoções estavam escondidas por trás de seu rosto arrogante. Lídia as escutou atentamente e, ao final da conversa, acrescentou que eram apenas rumores vis. Ela disse que a rainha ainda não entendia como se comportar em seu reino e que elas, como donzelas, deveriam ensiná-la a se comportar adequadamente. As portas do jardim de inverno se abriram e a mestra se virou ao som, pensando em quem se atreveria a entrar em seu jardim de inverno. Arona se aproximou delas, falando sobre como elas poderiam aproveitar a cerimônia do chá em sua ausência. Todos, exceto Lídia, se levantaram de seus assentos para cumprimentar a rainha ao entrar. A nova paixão disse que sua majestade ainda decidira se juntar a elas. Ela também acrescentou que a rainha poderia tê-las alertado e perguntou por que ela abriu a porta com suas próprias mãos. Arona respondeu que recebera um convite, mas a porta estava trancada, e teve que abri-la sozinha, ao que recebeu a resposta de que, nesse caso, ela deveria chamar os servos. A futura imperatriz ordenou que ela lidasse com aqueles servos que descaradamente limpavam suas saias no jardim de inverno. Sentando-se em uma cadeira, a rainha pensou que sua mestra era claramente a filha de seu pai, porque repetia a mesma coisa várias e várias vezes. As tentativas dessas duas de humilhá-la ou matá-la eram sempre as mesmas.
A filha frequentemente a convidava para uma cerimônia do chá, supostamente querendo tratá-la com comidas estranhas ou apontar suas falhas. Às vezes, ela lhe dava um vestido que estava fora de moda para assombrá-la. Agora, Lídia perguntava à sua senhora se ela saía em algum lugar com os trajes que lhe havia dado, pois se esforçava tanto para encontrar algo adequado para ela. A rainha respondeu de forma ríspida que não queria sair com eles, ao que ouviu as criadas choramingarem se ela realmente estava dizendo que não tinha gosto. Arona confirmou suas suposições, dizendo que ela nunca desenvolveria gosto, e que sentia pena da pobrezinha que nunca conseguia isso. Ela acrescentou que sua senhora poderia entender esse fato sozinha, se apenas olhasse para seu vestido campestre. Então, a futura imperatriz sorriu docemente e perguntou que veneno ela havia colocado naquela xícara. Vendo a xícara vazia, a garota sugeriu cortar as mãos das criadas, se elas nem se preocupassem em servir-lhe chá. Uma das meninas rapidamente se levantou de seu assento e começou a servir chá para a dama, pedindo para que ela não ficasse brava e dizendo que se ela bebesse essa bebida aromática, seu humor melhoraria imediatamente. Levantando a xícara até o rosto, Arona percebeu que haviam passado algo na própria caneca, pois a cor do chá mudara drasticamente. Duas criadas satisfeitas observavam sua rainha beber seu chá, dizendo que deixava um doce retrogosto. Tirando a xícara dela, a menina disse que se elas gostassem dessa bebida terrível, então aparentemente ela tinha problemas com suas papilas gustativas. Lídia sorriu satisfeita, trouxe uma xícara de chá para ela e disse que estava preocupada que a rainha tivesse se tornado menos perceptiva. Então ela adicionou, de forma cáustica, que Sua Alteza só amava meninas que eram inteligentes o suficiente. Arona levantou-se abruptamente de sua cadeira, segurando uma xícara de chá apimentado, dizendo que sua querida serva estava cuidando dela e ela deveria retribuir essa gentileza. A garota agarrou sua senhora pelo queixo, tentando abrir sua boca o mais largo possível. Ela trouxe uma xícara de seu chá até seu rosto e ordenou que ela bebesse o conteúdo até o fundo porque assim expressaria sua gratidão por uma serva tão fiel. Abrindo a boca, a futura imperatriz começou a despejar lentamente o chá apimentado nela. Quando o líquido acabou, a rainha se afastou dela enquanto Lídia engasgava e tentava limpar os restos de seu rosto. Ela não percebeu imediatamente que sua língua estava atravessada por uma dor ardente, porque o chá era incrivelmente apimentado. Enquanto as três garotas tentavam descobrir como aliviar o sofrimento de sua senhora grávida, Arona se serviu de um pouco de chá. Notando isso, a nova amante rapidamente arrancou a xícara de suas mãos e começou a sorver avidamente a bebida. Tendo terminado até o fim, percebeu que ainda era o mesmo chá do mesmo bule. Observando tudo o que acontecia, a rainha notou que aparentemente o chá era do gosto de Lídia, a mãe da senhora do rei, e rompeu na estufa, gritando sobre o que estava acontecendo ali. Vendo sua filha, correu rapidamente até ela, tentando acalmá-la e descobrir todos os detalhes. Olhando para a mulher que entrara, Arona pensou que sua mãe havia chegado. A condessa Estéia, abraçando sua filha, perguntou em voz alta: quem a trouxera até isso? Ao que ouviu que era sua rainha. A condessa maligna virou-se abruptamente para Arona e perguntou o que ela estava se permitindo fazer. A garota respondeu que apenas a tratou com um chá delicioso e essa era a recompensa que sua filha merecia. A mãe estava inquieta e continuou gritando que ela estava mentindo não apenas para ela, mas também para si mesma, porque a forçou a beber chá. Porque ela se aproximou dela, dizendo que um membro da família imperial deveria ter vergonha de se comportar assim e, já que cometeu tal erro, deveria ser punida. A rainha estendeu suas palmas para a condessa para receber sua punição, pois já havia feito sua jogada. A mulher agitou seu leque sobre as mãos e decidiu bater com todas as suas forças. Lídia observou feliz enquanto sua mãe a defendia e punia sua rival. No último momento, a rainha rapidamente retirou as mãos, fazendo com que o leque caísse com toda a força sobre a mão da condessa. Do susto e da dor, a mãe da senhora uivou furiosamente e deixou cair seu leque no chão. Arona a aconselhou a ter mais cuidado e contar com suas forças na próxima vez. As duas ofendidas do clã Estéia olharam com raiva para a futura imperatriz, e a mulher disse que ela havia retirado as mãos de propósito. Ela continuou a gritar que em 2 anos a garota não aprendeu nada, ao que recebeu uma resposta afirmativa da rainha. A condessa não esperava que concordassem com ela, mas Arona adicionou que tudo era exatamente como ela dizia. Rindo delas, a rainha disse que ela não havia aprendido absolutamente nada, mas havia uma coisa que ela definitivamente se lembrava. Olhando para as ofensoras, disse que a rainha deveria estar à frente da economia do reino, e era ela quem deveria contratar e demitir trabalhadores.
A condessa começou a retrucar, dizendo que as coisas eram diferentes agora e que contaria tudo ao Sua Majestade. Passando pela mãe de sua senhora, a garota disse a ela que, a partir daquele dia, ela estava demitida e poderia ficar livre. A mulher perguntou em qual base ela estava sendo demitida, ao que recebeu a resposta de que era necessário se livrar de funcionários incapazes. A rainha acrescentou que durante esses 2 anos, elas receberam um pagamento tão alto, mas não conseguiram ensiná-la nada. A mãe da nova amante culpou Arona por tudo, ao que a futura imperatriz respondeu que nunca lhe ensinou a não se tornar uma pessoa cruel. Colocando a mão sobre o coração, perguntou: não era dever do professor educar bem seu aluno? E acrescentou que, nunca tendo sido ensinada nada, precisava terminar o que havia começado e seguir em frente. A garota pegou sua caneca e começou a despejar chá sobre a cabeça de sua senhora, dizendo que estava realmente aproveitando essa cerimônia. As outras 2 criadas assistiam em silêncio a tudo o que acontecia, enquanto sua amiga pedia que lhe trouxessem água. Enquanto observavam Arona sair, sussurraram um para o outro que ela não era como a rainha que conheciam. Ao sair da estufa, a rainha sentiu um grande alívio e ficou muito satisfeita consigo mesma. Caminhando pelo jardim, ela pegou uma rosa de um dos arbustos e decidiu desfrutar de seu perfume. Durante todo esse tempo, as ações da garota eram observadas por 2 magos que se escondiam no jardim real atrás de um escudo mágico. Belle a observava através do artefato mágico e não pôde deixar de rir, e seu amigo lhe pediu para ser mais silencioso. Ele acrescentou que sua magia de ocultação tinha um limite e que não conseguia esconder completamente suas vozes. O mago imperial disse que se um cara não gostasse do treino, deveria lhe contar isso. O garoto também acrescentou que a cerimônia do chá era incrivelmente engraçada, mas infelizmente, seu aluno não viu nada e, portanto, não entenderia. O mago lhe disse que seu aluno não deveria se preocupar com isso, e também acrescentou que a futura imperatriz era uma garota bastante interessante. Ao vê-la no amuleto, Belle disse que estava muito surpreso com a forma como ela conseguia se conter com um caráter tão forte. Segurando o domo mágico, o garoto se virou e perguntou se ela finalmente havia se defendido, ao que recebeu a resposta de que a garota era sincera em suas ações. O garoto ruivo pensou sobre isso e disse que a sinceridade é um veneno para as pessoas, pois muitos morrem por causa disso. O mago imperial disse que a rainha definitivamente tinha algum tipo de plano escondido. Seu aluno perguntou que benefício haveria para eles, o que surpreendeu seu professor. Então, ele acrescentou que realmente não queria ganhar a aposta e ficar com a alma dela. O cúmplice perguntou a Belle se ele e a futura imperatriz realmente tinham feito uma aposta, e que se ela se divorciasse, o mago receberia sua alma. O dono da torre conjurou uma bola mágica ao redor do aluno e ordenou que ele saísse, já que estava se tornando tão falador. O garoto ruivo desceu do galho, envolto em magia de seu professor. Uma vez no chão, ele olhou para cima com descontentamento, xingando o homem que estava ali. Belle decidiu que continuaria a ver o que ela poderia inventar desta vez. Naquela mesma noite, o rei tentou consolar sua amada, que tremia violentamente e chorava em seu travesseiro. A amante se virou para ele, perguntando por que ele não estava zangado com aquela vagabunda implacável, já que ele mesmo ouviu o que a rainha fez a ela. Enfurecido, Byron declarou que faria tudo ao seu alcance para punir sua esposa. Enxugando as lágrimas, Lydia perguntou por que eles não se livravam dela agora, sugerindo que seus sentimentos por ela não eram mais os mesmos. O rei a abraçou ternamente, dizendo que sua nova paixão era seu primeiro e último amor. Ele acrescentou que não é tão fácil se divorciar de um membro da família imperial e fingiu dizer que realmente não entendia por que o destino era tão cruel com eles. Continuando a soluçar, a garota disse que ele não podia simplesmente deixar a rainha se safar de tudo. Tocando seu rosto, Byron disse que não deixaria aquilo assim porque ela a fez chorar. Ele a tranquilizou que na próxima festa dos espíritos, sua esposa entenderia qual era o erro grave que cometia ao machucar sua amada e se voltar contra ele. Sorrindo maliciosamente, o rei acrescentou que prometia que o festival seria um grande espetáculo. Chegou o festival, e todas as pessoas presentes sussurravam sobre o vestido antiquado que a rainha estava usando. Todas as damas discutiam que a rainha havia ido longe demais na cerimônia do chá. Então seu marido escolheu esse traje para ela. Arona, ouvindo involuntariamente, pensou que todos estavam tagarelando, esquecendo completamente da decência. A primeira canção do festival terminou, e todos aplaudiram entusiasticamente o casal mais bonito no centro do salão. O rei, em um abraço com sua amante, disse a ela que eles foram feitos um para o outro porque ela dançava lindamente, ao que Lydia respondeu que era tudo graças ao fato de que ele era seu professor e parceiro. A esposa se aproximou do casal, fez uma reverência e cumprimentou calmamente o rei.
Seu marido olhou para ela com um sorriso, dizendo que seu traje lhe caía perfeitamente. Ele lhe disse que parecia que Arona estava bastante desconfortável nele, e que ela parecia exatamente como sua avó rigorosa que já falecera. A rainha pegou o pingente pendurado em seu pescoço, pensando consigo mesma que queria que o dono da torre observasse aquela situação. Antes do banquete, a garota estava experimentando um vestido dado por seu marido quando um gatinho se aproximou dela. Ela se virou, examinou o animal mais de perto e perguntou se era o mago imperial que tinha vindo até ela. Um jovem apareceu diante dela e lembrou-a de que havia pedido que ela não tirasse seu colar. A rainha estava prestes a colocar as joias quando ouviu que, se quisesse que ele a protegesse até o fim da aposta, deveria usá-lo. Colocando o pingente, ela perguntou irritadamente se ele realmente veio apenas por causa disso, pois precisou tirar todas as joias por um tempo para trocar de roupa na frente do espelho. O mago apontou para o vestido e perguntou se ela usaria aquilo para a festa dos espíritos. Enquanto arrumava o cabelo, Arona disse que Byron mesmo escolheu seu vestido, dizendo para ela se vestir como sua avó que morrera há 100 anos. Belly perguntou se ela tinha que ir assim, ao que ouviu a resposta de que algo normal não serviria para a rainha louca, e que aquele vestido era a opção ideal. De repente, o dono da torre lhe disse timidamente que ela estava longe de estar fora de si e que não entendia por que ela dizia aquilo. A garota explicou a ele que poderia ser chamado de loucura o rei ter uma amante, e que ela dissera ao lindo ator que ele era bonito. Também parecia loucura para ela que tivesse punido um empregado que a insultou, e como rainha, expulsado um professor que não estava cumprindo suas obrigações. O garoto lhe disse que isso é normal quando as pessoas experimentam sentimentos de injustiça e pediu que ela não se chamasse de louca na frente dele. Ela olhou para ele com esperança, pensando que sempre considerou os magos insensíveis. Virando-se para longe dele, a rainha prometeu que não se chamaria mais assim porque realmente não estava louca. Belly lhe perguntou sobre o banquete e sobre os convites que foram dados aos aristocratas. De alguma influência, o mágico percebeu que não havia sentido em tentar obter um convite. Assim, ele apontou para a rosa em pé no vaso e pediu que a trouxessem para ele. A rainha disse que se ele precisava de uma flor, poderia escolher outra em qualquer lugar. Ele disse, com toda a seriedade possível, que queria a rosa dela, ao que ela notou que ele estava agindo como uma criança. Pegando a flor em suas mãos, o homem lhe disse que ela era mais bonita do que qualquer outra flor no jardim. Ela se lembrou de tudo isso enquanto estava em um banquete na frente de jovens apaixonados. O rei lhe disse que já era bem tarde, e além disso, ele havia decidido um par para a noite. A rainha tentou dizer que não se importava, mas sem ouvir, seu marido disse para ela encontrar alguém por si mesma. Naquele mesmo momento, um parente distante de Byron, o marquês Hubert Dane, se aproximou dela. As mulheres atrás dela imediatamente começaram a discutir o fato de que esse homem era famoso por sua devassidão e estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar o que desejava. O homem se curvou para ela, dizendo que era uma honra para ele se tornar seu parceiro, ao que ela afirmou que não era bem-vinda em sua companhia. As pessoas decidiram que a rainha não sabia dançar e forçaram sua majestade a se encontrar com um parceiro mais sensível e gentil. A senhora Lídia, não muito longe da garota, o marquês disse que a ajudaria a relaxar. Então ele acrescentou que ninguém poderia escapar dele, assim tão facilmente, mesmo meninas tão acorrentadas e fechadas. Pegando-a pela cintura, Rupert disse que estava falando de sua majestade e de mais ninguém. Ele se aproximou do rosto dela, tentando puxá-la para perto, dizendo que de agora em diante ela seria dele. Mas antes que ele pudesse acabar de falar, o homem sentiu uma dor aguda de alguém o puxando para baixo pelos cabelos. A rainha segurou sua cabeça e lhe perguntou o que havia de tão difícil em deixá-la em paz. Observando sua dor, ela acrescentou que um moleque como ele dificilmente poderia ser chamado de homem. Aproximando-se dele, a futura imperatriz disse que ele estava azarado porque ultimamente ela havia sido uma verdadeira vilã. De repente, ela levantou o pé e pisou com toda a força em seu pé. O rei furioso interveio nessa cena, perguntando o que ela estava fazendo com seu convidado. Sorrindo sarcasticamente, a rainha notou que foi o marquês quem primeiro começou a se permitir demais. Byron lhe disse que era apenas uma brincadeira. Ela estava ficando louca por reagir assim. Zombando de seu marido, ela o convidou a puni-la ao máximo. O rei perguntou a ela como teve a audácia de rir dele. Parecia-lhe que ela começara a se esquecer de si mesma, confiando demais em sua família imperial. Enquanto dizia tudo isso, observou como duas criadas carregavam um balde cheio de água. Arona de repente ouviu alguém acima dela sussurrando sobre como virar o balde rapidamente. Antes de sair, a garota decidiu acompanhar para confirmar sua loucura, mas assim que o balde virou, quem jogou um manto sobre ela, impedindo-a de se molhar? Um estranho bonito com uma máscara apareceu repentinamente ao seu lado, que se revelou ser um mágico imperial. Ele olhou para a rainha um pouco perplexo, mas toda a sua aparência dizia que ele a protegeria. O rei furioso gritou
gritou sobre o que ele se permitia e como ele poderia tocar a rainha com suas mãos sujas. Belle se curvou para o rei, dizendo que ele apenas ajudara sua parceira em uma situação difícil. Ele então se inclinou para beijar a mão de sua dama, dizendo a ela que a perdoasse por estar atrasado. Depois de beijar suavemente sua mão, ele pediu à rainha que lhe permitisse acompanhá-la. Segurando uma rosa em sua mão, o homem a entregou a ela, dizendo que era um presente para sua preciosa dama. Arona tocou a flor em sua mão, a rosa ficou azul, e o vestido vermelho de sua avó se transformou em uma luxuosa roupa dourada. As damas ao redor dela sussurraram com inveja sobre como seu vestido havia mudado tão rapidamente. A rainha, quase sussurrando, perguntou ao dono da torre por que ele fizera isso, ao que ele perguntou se ela não gostava de sua roupa. Ela esclareceu que ele usara sua mágica na frente de todos, ao que ele respondeu que simplesmente usara um artefato, tentando esconder seu constrangimento. A futura imperatriz pediu que ele deixasse o banquete. Belle olhou para ela com severidade, a abraçou pela cintura, puxou-a para perto de si e disse que a acompanharia. Ariana ficou muito envergonhada e surpresa por o mágico imperial ter a ajudado em uma situação tão difícil. Após deixar o banquete, ela lhe perguntou por que ele decidira ajudá-la bem diante de todos. Tirando a máscara, que imediatamente desapareceu, o homem respondeu que ela lhe pedira para protegê-la. A garota virou-se para ele, perguntando como essa promessa se relacionava ao fato de que ela simplesmente seria ensopada com água. A rainha olhou para ele severamente, dizendo que ela poderia parecer ainda mais louca. Ela lhe perguntou, perplexa, se ele realmente a ajudara para que o divórcio com seu marido não acontecesse. O homem sorriu misteriosamente e disse que se ela quisesse pensar assim, então ele não a convenceria do contrário. Passando a mão pelos cabelos dela, a futura imperatriz riu dele, dizendo que era tudo o que ele era. Ela também acrescentou ternamente que ele era o único que se posicionara por ela em 2 anos. O mágico imperial estava fascinado pela beleza da garota, à luz da lua cheia. Nunca esperou que começaria a gostar dela. Na manhã seguinte, o rei estava muito irritado e disse a seus servos que a garota esfarrapada havia definitivamente enlouquecido, referindo-se à sua esposa. Voltando-se para um de seus mensageiros, perguntou o que ele pensava sobre a rainha. O homem respondeu que achava a garota incrivelmente bonita, ao que Byron ficou ainda mais irritado e disse que isso não era o que ele queria ouvir. Lembrando-se do festival do espírito, gritou sobre o que ele quis dizer e como sua conduta como rainha diante de seu marido vivo se atreveria a aceitar propostas de outro homem. O servo disse que o Marquês de Denny estava agindo por suas ordens pessoais, ao que o rei respondeu com raiva que ele se referia ao homem mascarado. O homem decidiu esclarecer se seu rei estava falando sobre o rapaz bonito, mas isso irritou ainda mais Byron, que começou a gritar que, uma vez que ele ocultava seu rosto, era um homem covarde. Sua Majestade perguntou se o homem sabia de onde o estranho tinha vindo, para o qual ele ouviu a resposta que muitos supunham ser o Conde Lurk, das terras de Lurk. Essa resposta não agradou ao rei, e ele disse que havia estudado com ele desde a infância no Palácio Real. O servo disse que o cara da máscara comprou as terras de Lurk ontem, junto com todos os títulos. Byron abriu a boca em choque e perguntou como a 4ª maior porção das terras de Durham tinha sido vendida. Ele supôs que sua esposa estivesse envolvida em tudo, e o homem estava interessado em por que ela precisava disso. Em um tom calmo, Sua Majestade respondeu que sua esposa queria deixá-lo com ciúmes. Ele acrescentou que, como ela não podia ferir Lídia, teve que encontrar outra forma de lhe fazer mal. Lembrando do incidente no teatro, o rei decidiu que havia uma situação semelhante dessa vez. O servo se sentiu constrangido porque a rainha estava sendo criticada bem à sua frente. O mordomo irrompeu na sala anunciando que um pombo-correio havia chegado de Kesman. Ele acrescentou que o Império estava em guerra com Kesman e que eles deveriam enviar seus soldados para lá. A carta afirmava que o Duque de Osílio estava prestes a formar um destacamento especial, selecionando apenas soldados de Deirhan. O destacamento especial do Duque é um exército formado pessoalmente pelo Duque, mas, na verdade, como comandante em chefe, ele simplesmente se livrou de todos que não gostava, colocando os soldados do destacamento especial na linha de frente. Byron perguntou se isso era realmente uma ordem pessoal do imperador, ao que o mordomo lhe disse que não podia saber com certeza. Então o rei perguntou se isso poderia ser por causa da rainha, ao que ouviu a resposta de que o cara tinha tais pensamentos, e que se ele pensava assim, então era difícil encontrar outras razões para tal atitude irada. Sua Majestade decidiu que, neste caso, ele deveria cuidar de tudo pessoalmente. Uma criada entrou no quarto da rainha e começou a pentear seu cabelo, e,
Quando Arona perguntou por que ela estava fazendo isso, ela respondeu que era a ordem do rei. A moça acrescentou que ele pediu para aplicar o perfume que a senhora Lídia usa em seu cabelo, dizendo que esse perfume é o seu favorito. Sua esposa respondeu de maneira ríspida que se a criada o usasse, ela quebraria todos os seus braços, levando consigo a bandeja com todos os perfumes. A moça se apressou em sair da sala. Seu marido de repente bateu em sua porta vestindo apenas um roupão leve e segurando uma rosa vermelha na boca. Ao vê-lo, a moça ficou muito assustada e exclamou obscenidades. Ela perguntou a ele, horrorizada, por que ele entrou em seu quarto metade nu. A rainha fechou os olhos, tentando não ver Byron, dizendo que suas ações eram indecentes. Seu marido romanticamente lhe disse que hoje ele daria a ela o que ela tanto desejava. A moça não entendeu o que estava acontecendo, mas o rei lhe disse que ela havia ofendido Lyudmila e se divertido com outro homem no banquete, para deixá-lo com ciúmes. Sua Alteza alegremente lhe contou que hoje ele iria dar tudo de si a ela. Ele esperava que eles concebessem um herdeiro naquela noite e não entendia por que sua esposa se recusaria a tal coisa. Com um sorriso, Byron lhe disse que era tarde demais para ela fingir ser nobre e que não havia nada de errado em querer ele. Um gato os observava de trás da porta e, após falar, atacou o rei, arranhando seu rosto inteiro. A rainha assistiu enquanto seu marido tentava se livrar do gato, xingando quem se atreveu a deixá-lo entrar no castelo. Assustado, Sua Alteza caiu ao chão, cobrindo o rosto com as mãos, e o gato calmamente se aproximou dele. Arona pediu ao gato para parar, estendeu as mãos para ele e o chamou. Olhando para o rei ferido, a moça lhe disse para ouvir com atenção. Ela disse que se visse novamente seu comportamento feio e nojento, faria com ele a mesma coisa que fez com o Marquês de Dane. Seu marido perguntou se ela realmente o atingiria na perna, mas em resposta, ouviu que poderia ser na perna ou talvez ele rasgasse seu órgão genital. Byron rapidamente se levantou e saiu correndo da sala gritando que ela estava louca. O filhote em seus braços começou a se afastar dela. A rainha se desculpou com ele e disse que voltasse a ser humano porque agora ninguém mais viria. O pequeno leopardo de repente se transformou em um mágico imperial, e como ela não teve tempo de colocá-lo no chão, seus braços ficaram envolvidos em seu torso. Belle lhe disse que, provavelmente agora ela não entendia tudo, o que fez Arona corar. O rapaz a abraçou ternamente, dizendo que pedira a ela para deixá-lo no chão primeiro. O guardião da torre acrescentou que ele literalmente acabara de pedir isso a ela, e a moça se perguntou se seu miado realmente queria dizer isso. Afastando-se dele, perguntou o que ele tinha feito com sua majestade na forma de gato. O mágico fingiu que não entendia do que ela estava falando, ao que ela respondeu que pedia a ele para não matar seu marido. Belle fingiu ser infantil e disse que ele apenas havia tocado um pouco em seu rosto e que ninguém nunca havia morrido por isso. Ele acrescentou que, como não poderia usar magia para feri-lo, precisava sair dessa situação. A rainha perguntou se o mágico realmente não precisava de sua alma, porque ele tinha que interferir em seu divórcio. O rapaz lhe disse que o dono da torre era volúvel e estava livre para fazer o que quisesse. Agora, em pé na sua frente, disse que só queria morder o rei. Então fez exatamente isso. Fazendo uma cara ominosa, o mágico imperial disse que se suas mãos não estivessem atadas pelo antigo contrato com a família imperial, então ele teria matado o rei. No dia seguinte, Byron foi caçar, e um guaxinim chamou sua atenção que era na verdade um mágico. Ele não conseguiu acertá-lo, e seu servo disse que nem todos conseguiam capturar um animal tão rápido sozinhos, e que esse animal, comparado a um urso ou um javali, era muito mais difícil de agarrar. Seus servos notou que o rei estava sem flechas, e ofereceu dar-lhe o guaxinim que ele havia pego, o que deixou o rei furioso. Outros 2 servos tentaram acalmar sua majestade, dizendo que esse recém-chegado não poderia saber de nada. Byron pensou que o pequeno idiota que estava à sua frente, o guaxinim e o gato, estavam todos zombando dele. Após o rei voltar do quarto de sua esposa, viu Lídia chorando na cama, gritando sobre como ele poderia mudá-la. Irritado, ele se lembrou furiosamente da noite passada, quando sua esposa prometeu arrancar seu órgão genital. Byron disse que queria conceber um herdeiro em quem o sangue imperial fluísse. Parado com um arco no meio da floresta, ponderou por que sua amante ainda não estava grávida. A ideia de que o problema poderia estar com ele de repente lhe ocorreu, mas ele rapidamente a descartou porque era o grande rei de Dirkin. Enquanto permanecia imóvel na floresta, um guaxinim enfiou a mão em sua bolsa e pegou sua garrafa de água. O rei não podia acreditar em seus olhos que um animal pudesse roubar seus pertences tão rapidamente. A rainha os observava durante todo esse tempo, parada perto das tendas reais, onde a nova paixão de seu marido se aproximou dela. A garota lhe disse que tentaria adivinhar que Arona foi a primeira a ir à caça. Ela então acrescentou que ela mesma passava muito tempo com sua majestade. Dessa forma, a rainha respondeu que caçava com bastante frequência, tanto na fortaleza quanto no
ducado. Lídia perguntou a ela se sabia usar um arco para caçar animais selvagens. Colocando a mão sobre o peito, a garota notou que o próprio rei de Dirkin tinha lhe ensinado. Olhando para ela com um olhar indiferente, Arona pensou em quão idiota era sua rival, porque ela não entendia que não se importava nem um pouco quão próxima sua amante estava de seu marido. Ela também decidiu que a nova paixão estava tentando ser mais ardente depois de ouvir a notícia de que o rei estava em seu quarto, mas a rainha não estava disposta a tolerar tal comportamento. A garota disse que, uma vez que Lídia não tinha outro professor agora, ela lhe mostraria que não havia estudado com ele, ao que sua amante respondeu que sua majestade era o melhor do reino. A rainha relatou que o chamado melhor não conseguia nem mesmo pegar um guaxinim, e parecia que as coisas estavam ruins para o reino. A nova paixão pulou, dizendo que se a rainha dizia assim, então suas habilidades deveriam ser mais notáveis, e então se ofereceu para competir com ela. A amante disse que até havia derrotado a guarda real, ao que recebeu uma resposta positiva. Vendo o quanto ela estava contente consigo mesma, Arona explicou que não tinham alvos, e perguntou como poderiam competir. Então, a confiante nova paixão disse que, uma vez que estavam caçando, deveriam julgar pelo número de presas que matassem durante o dia. Ela então acrescentou que todos iriam partir em breve, e se a rainha não começasse logo, ela não conseguiria vencer porque já havia andado com os guardas e pegado um coelho, enquanto sua rival estava descansando tranquilamente na tenda. Arona chegou bem perto dela, dizendo que não sabia que pegar presas na armadilha de outra pessoa também contava, e além disso, tinha ouvido que Lídia não conseguia capturar o jogo pessoalmente e pedira ao guarda que fizesse tudo. A garota ficou muito assustada, recuando e gritando que agora o objetivo principal era apenas pegar a besta. Apontando para a floresta, ela acrescentou que, uma vez que a rainha era tão capaz, então que não pegasse o coelho, mas algo maior, e se ela abatesse com uma flecha, reconheceria suas habilidades. A futura imperatriz disse que não precisava de sua confissão e sugeriu que ela simplesmente pedisse desculpas por sua ignorância. A amante ficou atordoada com suas palavras porque não entendia por que repentinamente deveria pedir perdão a alguém que, em sua opinião, não era nada especial. Então decidiu que a rainha estava apenas blefando porque alguém que não mostrara seu rosto por 2 anos não poderia ser melhor que ela, mas sugeriu em voz alta que, se ela ganhasse, a garota teria que se desculpar com ela pelo que fizera com sua mãe. Sorrindo, Arona notou que matar um grande animal com uma flecha era um pouco uma proposição estúpida. Ela também acrescentou que se não precisasse cortar a garganta, mas apenas disparar uma flecha, então não seria mais fácil matar um grande animal do que um pequeno. Lídia correu para a frente, gritando e exigindo que a rainha entrasse na floresta e pegasse alguém. O guarda tentou convencer as garotas de que logo escureceria, ao que recebeu a resposta da nova paixão do rei de que a rainha era muito corajosa, então ela iria sozinha para a floresta. Ela também acrescentou que, se quisesse desistir, poderia fazer isso agora, dizendo que não seria a primeira vez que perderia para ela. A futura imperatriz começou a tirar uma flecha e disse calmamente que não havia necessidade de entrar na mata. Puxando a corda do arco, a rainha disse que um jogo bastante grande estava bem diante de seus olhos, e seria indelicado atrasar os outros. A amante gritou alto, perguntando o que a rainha pensava em fazer agora. Arona sorriu satisfeita e alegremente respondeu que ela estava saindo para caçar grandes presas. Sua rival gritou que o rei não deixaria ela sair impune se ela de alguma forma a prejudicasse. A rainha respondeu como se não soubesse disso, o que enganou sua nova paixão. Ela então acrescentou que realmente esperava que essa idiota não deixasse sua ação passar tão facilmente. Vendo uma garota com um arco se dirigindo para ela, Lídia caiu no chão e ouviu palavras de que a rainha não era uma guerreira ou uma cavaleira e não poderia ir caçar na floresta sozinha. Sorrindo amplamente, a futura imperatriz disse que, uma vez que não podia pegar a besta na mata, valeria a pena atirar na mais próxima. As amantes decidiram que a esposa de seu amante estava tendo o mesmo surto de loucura que durante as cerimônias do chá. Vários guardas pediram à sua amante que se acalmasse e parasse de fazer piadas assim. A rainha olhou para eles friamente e, de forma alta e severa, ordenou que todos ficassem em silêncio. Ela puxou novamente a corda do arco, dizendo que ninguém a incomodaria enquanto ela acertasse seu alvo. Lídia se descontrolou em lágrimas, percebendo que agora sua vida poderia acabar devido à loucura de sua rival. Fechando os olhos, ouviu a corda do arco ser solta, mas a flecha passou por ela e atingiu o javali. 2 servos estavam carregando um javali morto amarrado a um bastão, para cuja cabeça uma flecha tinha voado. Guardando o arco, a futura imperatriz perguntou se tal alvo seria adequado, e já que era maior que um coelho. As amantes gritaram sobre o que ela havia feito ali porque era perigoso. Ignorando suas palavras, Arona declarou que havia vencido sua inesperada competição. Então se aproximou da garota sentada no chão e a agarrou dolorosamente pelo queixo. Incluindo-se em direção a ela, a rainha olhou para ela com olhos enlouquecidos e pediu que mantivesse sua promessa.
e rapidamente se desculpou por sua grosseria. A nova paixão tremia por toda parte. Lágrimas escorriam de seus olhos enquanto ela, timidamente, dizia que estava errada e pedia desculpas. Após suas palavras, Arona retirou a mão do queixo e sorriu com um sorriso largo. Voltando ao castelo, o rei correu imediatamente para os aposentos de sua amante para descobrir o que havia acontecido com ela. No quarto, uma garota estava deitada na cama, e o Dr. Rudis estava sentado ao lado dela, examinando a infeliz sem cerimônia. Byron correu em direção à sua amada, perguntando o que Sua Majestade, a rainha, havia feito novamente. Largando-se em seus braços, Lídia informou que a mulher anormal tinha ameaçado atirar nela com um arco. Ela também acrescentou que, ao ver que a garota havia perdido a consciência, apenas riu. Mas o rei estava preocupado com o motivo pelo qual sua esposa, que havia sido tão tranquila como água todo esse tempo, começou a se comportar assim. Rudis decidiu chamar a atenção, para si mesmo ao tossir um pouco, e Sua Majestade perguntou o que havia acontecido. O doutor perguntou à paciente quando foi a sua última menstruação, ao que ouviu que a garota estava com meio mês de atraso. A amante também acrescentou que ultimamente estava se sentindo um pouco enjoada e tonta. O doutor começou a parabenizar Sua Majestade e disse que a senhora Lídia estava grávida. Os dois amantes se alegraram juntos com essa notícia e não podiam acreditar no que ouviram. O doutor avisou que a garota precisava de absoluto descanso, e a nova paixão gritou que estava tão feliz por carregar o herdeiro do reino de Deerhan. Byron de repente se lembrou de que apenas naquela tarde havia duvidado de si mesmo. Transbordando de emoções, sua amada rompeu em lágrimas, dizendo que estava simplesmente muito feliz, mas chorava ainda mais porque se lembrava de como quase perdeu seu bebê por causa da brincadeira da rainha. Pensando nela, não entendia como ela teve a audácia de ofendê-lo, chamando-o de vil e pervertido, uma manobra de posição para privá-lo de sua masculinidade. Byron decidiu que, uma vez que ela tinha como alvo seu filho, ele não poderia perdoá-la. Afinal, gritando, ele e os guardas foram à procura de Sua Majestade. Ao chegar até ela, o rei apontou o dedo em sua direção e disse que sabia de todas as suas atrocidades e que sua paciência havia esgotado. Então, ele ordenou que a garota fosse trancada em um quarto e nunca deixada sair. 2 guardas agarraram a rainha, e Byron acrescentou que enquanto sua ordem estivesse em vigor, ninguém se atreveria a visitá-la. Com uma voz insana, ele adicionou que ninguém deveria lhe dar comida ou água, decidindo que quando ela estivesse à beira da fome, simplesmente teria que implorar por sua misericórdia. A futura imperatriz foi jogada no chão de seu quarto, e a porta foi batida com um grande barulho. Após se certificar de que sua esposa estava trancada em seus aposentos, ele ordenou que se a rainha dissesse qualquer coisa, deveria ser imediatamente reportado a ele. O rei pensou que seria capaz de ver o corpo emagrecido até os ossos e ouvir seus súplicas para deixá-la ir. Ouvindo o barulho do lado de fora da porta, a garota ficou convencida de que todos finalmente haviam ido embora. Arona decidiu rapidamente que não ia simplesmente sentar e tolerar suas travessuras. Pegando o amuleto em sua mão, ela conseguiu convocar rapidamente o mágico imperial para seu quarto. Naquela noite, a rainha jantou um delicioso pão, manteiga e uma comida maravilhosa, observando como Bel conjurou um verdadeiro banquete para ela. Ela se perguntava por que ele fazia isso. Após furar a carne com um garfo e levar o objeto à boca, ele disse educadamente que não poderia permitir que ela morresse de fome. Tendo-o chamado na noite anterior, a garota disse que não lhe daria sua alma se ele não preparasse a mesa. O rapaz a convidou para experimentar a sobremesa, dizendo que ouviu que todas as garotas amam doces, ao que ela perguntou por que ele estava interessado no que as garotas gostavam. O mágico imperial sorriu satisfeito e disse que estava interessado nisso recentemente. Satisfeita com a comida deliciosa, Arona disse que se alguém visse, pensaria que ela estava carregando uma criança, pois até Lídia não havia sido tão bem tratada. O dono da torre disse que a amada do rei estava com uma gravidez falsa. A rainha confirmou, dizendo que o talentoso Dr. Rudis poderia fazer isso até. Pensando na infeliz grávida, a futura imperatriz lembrou como era fácil imitar os sintomas: problemas com seu ciclo, pequenos males, fadiga e náuseas. Bel nem suspeitava que ela seria capaz de pensar em tudo isso em tantos detalhes e criar uma razão realmente válida para o divórcio. Virando-se para ela, o rapaz perguntou se ele tinha entendido corretamente que o quarto ficaria trancado por muito tempo. Ao sair para a varanda, ele anunciou em voz alta que não havia necessidade de se preocupar em ser notado. O mágico imperial disse que alguém deveria vir. Então a garota perguntou como ele entraria, se a porta estava trancada. Ele explicou que seu amigo era bom em escalar paredes
e naquele exato momento, um animal apareceu na varanda. Um pequeno guaxinim fofinho apareceu diante dos olhos da rainha, sorrindo contente para ela. Levantando-se da mesa, ela se lembrou de que era esse animal que seu marido não conseguia pegar. Aproximando-se do animal, a garota se ajoelhou e começou a acariciar a criatura fofa, perguntando ao mágico se ele era seu aprendiz. Belle, em uma voz severa, ordenou ao guaxinim que parasse e lhe relatasse as informações recebidas. Após um momento, o pequeno animal peludo se transformou em um garoto ruivo que cumprimentou a rainha. Ele tentou abraçar a futura imperatriz, dizendo que estava muito feliz em conhecê-la pessoalmente. Seu mestre o acertou com força na cabeça, gritando que se ele tivesse algo a dizer, deveria dizer imediatamente. Chorando um pouco de dor, o aluno informou que tinha algumas notícias de Kesman. A rainha perguntou se ele se referia ao ducado localizado no extremo norte do continente, onde a família Aslia começou uma guerra. Olhando para Belle, a garota perguntou por que o mágico imperial estava sendo informado sobre Kesman. Deitando-se na cama, o rapaz disse que da última vez ela mesma perguntou por que o ataque estava sendo planejado, visto que havia uma guerra em andamento. Aproximando-se do garoto ruivo sentado no chão, ela perguntou se o fim estava à vista. Ele respondeu que não, e que não havia sequer um indício de paz, pois Kesman não tinha tal poder. Arona disse que o Duque Acilia havia iniciado deliberadamente uma guerra, que ninguém precisava. Os jovens perguntaram como ela adivinhou, ao que receberam a resposta de que, enquanto a guerra continuava, o Palácio Imperial continuava a patrocinar o Duque. Para resumir, a garota afirmou que o Palácio Imperial estava em muito mais apuros do que o reino de Durham. Ela pensava que o imperador anterior deu ao Duque tudo o que ele pediu, mas Acilia ainda se livrou de Lucian. O mago perguntou a seu aluno se ele sabia de mais alguma coisa, ao que recebeu a resposta de que o comandante-em-chefe do exército imperial havia criado recentemente um destacamento especial. Ao ouvir isso, a rainha pensou que esse destacamento especial mais se parecia com um esquadrão da morte, porque o duque decidiu punir todos aqueles de quem ele não gostava com isso. Olhando para o cara sentado no chão, a futura imperatriz perguntou quem estava nesse destacamento, ao que recebeu a resposta de que todos tinham status diferentes, mas nenhum deles havia cruzado o caminho do duque. Concluindo sua história, ele disse que todas as 20 pessoas eram soldados do reino de Durham. Arona imediatamente percebeu que o duque havia ouvido sobre a morte de seus 2 irmãos mais velhos. Ela pensou que o malvado duque planejava matar apenas um irmão, deixando Aryan vivo. Ficou sabendo que o segundo também havia morrido. Então ele queria quebrar completamente o espírito do próximo sucessor do império, o rei Dirkin. O rapaz de cabelo vermelho acrescentou calmamente que a ordem para reunir as tropas havia vindo há 10 dias. Ao saber disso, a garota supôs que o destacamento especial já havia perecido há muito tempo, e sua especulação foi confirmada pelo aluno Guaxinim, que disse que alguns dias atrás, um destacamento especial participou de uma operação perigosa, e todos os soldados morreram. Muitos disseram que eles foram deixados em Kismen e executados publicamente. O mago imperial perguntou por que complicaram tanto as coisas, pois era muito mais fácil resolver isso pessoalmente. Ao que ouviu a resposta de que se o Duque Azilia simplesmente tivesse matado Byron, ele teria que arcar com a responsabilidade. Belle disse que essa informação poderia nem chegar ao rei, pois ele ainda não sabia que era o herdeiro do trono. Sorrindo, Arona disse feliz que esse desfecho seria ainda melhor para ela. O mago, deitado na cama, abraçou o travesseiro e também ficou feliz que a futura imperatriz estava sorrindo. Um servo veio até o rei e informou que sua esposa estava em perfeita saúde, o que deixou Byron muito irritado. Batendo com a mão na mesa, o marido perguntou se em 3 dias realmente não teria havido uma palavra de desculpa. O servo respondeu que eles até tentaram conversar com ela, mas ela respondeu indiferente. E não havia choro, mas apenas um silêncio mortal. Ele também acrescentou timidamente que ela estava muito mais alegre do que 3 dias atrás. Sua Majestade agarrou a cabeça, não entendendo como uma garota tão impertinente ainda não tinha implorado por clemência. Arona havia sido mantida sem comida e água nos últimos 3 dias, mas ela não chegou a perder a consciência. Então ele decidiu que sua esposa era orgulhosa demais, e mesmo que ela tivesse culpa de algo, nunca pediria desculpas. O rei decidiu deixar a pobre garota passar fome por mais tempo, mas percebeu a tempo que ela poderia morrer por causa disso. Se rumores se espalhassem por todo o reino de que sua rainha morreu de fome e não de doença, então o imperador o destruiria. A conversa dele com o servo foi interrompida pelo mordomo que entrou no quarto correndo, informando que algo terrível havia acontecido. O rapaz relatou que uma carta havia chegado de Kesmen, que falava de um destacamento especial que havia sido formado recentemente. Ele acrescentou em voz baixa que todos os soldados foram capturados e executados brutalmente, o que fez o rei sentir calafrios.
Inclinado à frente, o mordomo disse que a carta também mencionava que alguns deles foram decapitados e desfilados. Byron perdeu a calma e perguntou retoricamente por que ele tinha que passar por tal coisa. Ele se lembrou da noite em que sua esposa o rejeitou, mas os rumores se espalharam de que eles ainda passaram um tempo juntos. Percebendo que as famílias das vítimas viriam até ele para um acerto de contas, o rei não conseguia entender por que o imperador Luciano estava fazendo isso com ele. Lembrando da aparência temível do imperador, não conseguia acreditar que seu meio-irmão se importasse tanto com sua irmã. Byron raciocinou que havia feito de sua querida irmã uma rainha, e que tinha a bela garota Lídia ao seu lado, acreditando que estava dando ao imperador uma excelente razão para pensar que ele era a melhor escolha para Arona. O mordomo informou inesperadamente que oficiais o aguardavam na sala de recepção, e Sua Majestade ordenou entre dentes cerrados que deixassem a rainha sair. Ele sabia que esse casamento seria um fardo pesado para ele, e agora estava amarrado de mãos e pés. Os oficiais, sentados à mesa, gritavam alto que os soldados do reino de Dirken morreram em vão e injustamente. Alguns deles se perguntaram por que o governante poderia fazer isso com eles, uma vez que seu reino sempre foi leal ao império. Byron tentou responder calmamente que ele também não entendia tal ato do imperador e que, infelizmente, por ser marido de sua irmã, não poderia de alguma forma influenciar o soberano. Por causa da excitação, o rei começou a roer as unhas, dizendo que sentia terrivelmente que o tempo não poderia ser revertido e que o casamento já havia ocorrido. O conde Steia expressou sua opinião, sugerindo que seu governante se divorciasse de sua esposa atual. Ele acrescentou que não havia benefício para o reino nesse casamento e que não via sentido em continuar vivendo com a rainha. Byron pensou sobre sua ideia, mas objetou que o imperador poderia se envolver nesse assunto, ao que ouviu a resposta de que ele era uma pessoa razoável e não faria isso. O conde sugeriu que se Sua Majestade pudesse chegar a um acordo com o imperador e houvesse razões suficientes para um divórcio, então ele poderia muito bem concordar. Muitos oficiais ficaram em silêncio e ouviram, acenando com a cabeça em concordância com as palavras ditas. O pai de sua amante também disse que então não teriam que estragar o humor do imperador punindo a rainha por suas transgressões, mas o rei lembrou que o dote que a rainha trouxe consigo era dinheiro demais para seu reino, pois havia uma carroça, cheia até a borda de ouro. O homem idoso propôs convocar um conselho acadêmico, para que pudessem ajudar a resolver esse problema encontrando uma brecha para não devolver o dote. Ele então acrescentou que agora era hora de se concentrar na criança de Sua Majestade e na filha dele, Lídia. Um dos oficiais sugeriu primeiro enviar tributo do reino para mostrar sua devoção, do qual o imperador não cortaria imediatamente pela raiz, e então negociar com calma um divórcio. Byron respondeu que pensaria cuidadosamente sobre suas propostas, esperando em seu coração que houvesse uma brecha para não arruinar seu reino. A amante de Sua Majestade estava caminhando no parque com suas amigas e mãe, que admirava seu novo vestido. Sua mãe disse com um olhar satisfeito que lamentava por um vestido tão bonito. Ela pediu que se vestisse de forma mais modesta, mas também acrescentou que nada poderia ser feito, pois todas as roupas que sua filha usava eram presentes do rei. Lídia sorriu arrogante e, fazendo-se de envergonhada, pediu à mãe que não dissesse isso. A menina se gabou de que recebeu apenas 10 vestidos, o que desanimou completamente suas duas amigas. Ela também exibiu seu novo colar de rubis, dizendo que, em comparação, vestidos não significam nada. Suas amigas estavam alegremente com ciúmes dela, pois antes disso, o rei havia dado à sua amada 2 diamantes negros. Alguém de repente chamou a menina pelo nome, e por isso ela finalmente se distraiu de seu narcisismo e autoadmiração. Ao longo do caminho, a rainha caminhava lentamente em sua direção, olhando-a com um olhar calmo e frio. Ao vê-la, a amante inclinou lentamente a cabeça, fazendo uma cara insatisfeita, e cumprimentou Sua Majestade. As criadas seguiram seu exemplo e também cumprimentaram a rainha que chegava. Olhando para a mãe da amante de seu marido, Arona disse que parecia que alguém não a tinha cumprimentado. Ela então acrescentou que alguém aparentemente esqueceu da decência quando foi expulso do palácio. A mulher inclinou a cabeça, colocando um sorriso cruel em seu rosto que lhe caía. Muito bem. A rainha perguntou como estava sua mão, pois achava que estava muito dolorida, já que a mulher normalmente autocontrolada parecia muito preocupada. A condessa decidiu se vingar e disse que ouviu que ela estava furiosa como uma louca. Então foi trancada em uma sala. 2 criadas estavam um pouco atrás delas e ouviram a história da mãe que a garota excêntrica passou 3 dias sem comer ou beber. Ela então acrescentou que, ao sair da sala, não parecia humana. Tendo examinado a esposa do rei de cima a baixo, a condessa se perguntou por que um homem que não comia há 3 dias parecia muito melhor do que antes.
Arona sorriu afetuosamente e disse que o rei não poderia ser tão cruel com ela, e ela estava se saindo muito bem durante todos esses dias. Ela acrescentou que até Lídia se desculpou com ela por sua grosseria no passado. A nova paixão começou a gritar freneticamente que a rainha estava ameaçando-a enquanto estava grávida, enrolando o cabelo em seu dedo. A futura imperatriz disse brincando que só lembrava que estava mirando no javali, olhando para a amante de seu marido. Ela disse que ela grita sozinha como um porco. Lídia caminhou rapidamente em sua direção, dizendo que até então tinha sido educada porque sentia pena dela, mas agora ela não deveria nem sonhar com isso. Ela acrescentou que não queria mais falar com a rainha e ordenou que ela se retirasse. Arona não se deu por vencida e disse que foi a primeira a percorrer aquele caminho e que a passarinha barulhenta bloqueou seu caminho. Tal declaração irritou completamente a amante, e ela achou que a esposa de seu amante não conhecia limites, pois apenas Lídia era o primeiro amor do rei. Então decidiu atacar perguntando se Sua Majestade sabia sobre os diamantes negros que foram usados na coroa de prata. A garota acrescentou que o rei decidiu que uma tiara dessas deveria brilhar em sua cabeça. Então ele a daria a ela. Lídia disse que suas alianças matrimoniais seriam derretidas em brincos para ela, e então ela comentou com raiva que esse era seu status aos olhos do rei, e mesmo que sua esposa não se sentisse confortável com isso, ainda assim, nada mudaria. A amante disse que seu sangue imperial não tinha significado em comparação ao amor do rei. Arona a ouviu atentamente e calmamente, percebendo se ela estava confiante em suas palavras. Então a nova paixão decidiu mostrar a sua rival um novo colar de rubis, sem nem suspeitar que a isso não importava. Ela então acrescentou que poderia levar o que quisesse da rainha e decidiu que uma garota que não conseguisse conquistar o amor do rei não poderia ter nada. A futura imperatriz tocou cuidadosamente seu pingente com um olho de gato e notou que Lídia estava vendo isso pela primeira vez. A nova paixão gritou, perguntando onde sua rival havia roubado um pingente tão bonito. Arona respondeu que havia coisas no mundo que ela não poderia desejar, e se não quisesse continuar a ver sua grosseria, teria que agir de acordo e se afastar. A amante gritou que aparentemente a garota estava escondendo as joias em algum lugar no armário por esses 2 anos. Então ela estendeu a mão e disse que se a rainha lhe desse o pingente, ela limparia seu caminho. Lídia disse que era melhor ela entregar o que receberia de qualquer forma e que se não entregasse imediatamente, a garota cairia acidentalmente no lago. Ela tentou apressar a amante, dizendo que sabia muito bem de quem era o filho que estava em seu coração. A garota decidiu que o rei estava sempre ao seu lado e podia sempre protegê-la, punindo sua esposa. Ela disse que todas as pessoas falariam sobre como a rainha louca descartou quem estava grávida do rei, e todos a chamariam de verdadeira vilã. As próximas palavras da amante do rei foram como um raio de iluminação. Ela disse que Arona realmente queria que o rei se separasse dela por sua reputação de vilã. Os olhos da rainha brilharam de interesse. Ela rapidamente correu até a garota grávida, perguntou se ela sabia nadar e, sem esperar uma resposta, disse que o mundo não perderia muito. Ela então empurrou Lídia com força enquanto ela gritava que estava apenas brincando e pedia a Sua Majestade que parasse. Era tarde demais. A amante de seu marido já estava sendo lançada para trás no rio, e os outros assistiram horrorizados enquanto corriam para ajudar a garota caída. A rainha observou calmamente toda essa ação da ponte. Retornando ao castelo, a amante imediatamente correu para o rei e fingiu chorar em seu travesseiro, gritando que a esposa dele a empurrou da ponte para a água. Byron não podia acreditar que sua esposa fosse capaz de fazer uma coisa tão terrível. A nova paixão chorava ainda mais, perguntando se ele realmente não acreditava nela porque ela estava grávida dele. Ele tentou acalmá-la, dizendo que era simplesmente difícil para ele acreditar em algo assim, porque como ela poderia fazer isso? Então, ele a abraçou, dizendo que sua querida Lídia havia passado por coisas tão terríveis. Um criado interveio, afirmando que o lago não era tão profundo a ponto de uma pessoa se afogar nele. Ele acrescentou que se ela tivesse estado um pouco mais calma, não teria engolido tanta água. Um Byron irritado jogou um pedaço de papel amassado contra ele, ordenando que o criado saísse da sala. Tentando se recompor, Sua Majestade disse que se não estivesse ocupado com assuntos relacionados a Casement, não teria enviado um idiota para ajudá-la. Ele então pediu que ela não desse atenção e disse que estava grato por nada ter acontecido com ela ou com a criança. A garota perguntou o que aconteceria na próxima vez, pois a rainha já havia tentado contra sua vida várias vezes, e ela tinha certeza de que a mulher louca tentaria fazer isso novamente. Apegando-se ao amante, Lídia perguntou se Sua Alteza estava pensando em se divorciar da esposa. Ela esclareceu que o mero fato de uma pessoa louca estar tentando matá-la não era um bom motivo para o divórcio. O rei comentou com severidade que tinha motivos suficientes para deixar sua esposa, divorciado. Ele disse que havia reunido todos os sacerdotes para descobrir se poderia
poderia fazer isso, ficando com o dote para si, mas não havia como. A carroça de ouro foi usada para novas colunas para o palácio, o jardim e para roupas e decorações para Lídia. A amante perguntou se havia outra maneira, então não haveria problemas com o divórcio. Olhando para seu amante, a garota astutamente disse que se alguém que não podia mais tolerar a rainha pudesse prejudicá-la. Então, no quarto da rainha, estava o mago imperial segurando em uma mão o corpo de um assassino. O rapaz percebeu que o conde Staia havia aumentado 5 vezes o número de mercenários, e ele não conseguia entender o que aquele homem estava pensando. Olhando para a futura imperatriz sentada em um roupão na cama, Belle pensou no porquê do divórcio ainda não ter sido anunciado. Arona achava que tinha trazido dote muito pequeno, porque não tinha decidido nada. Então tudo estava como Luciano queria. A propriedade disposta por ela, Imperatriz Annabelle, foi toda enviada como dote. Mas tudo o que a garota queria era simplesmente deixar tudo para Byron e se divorciar dele. Parecia-lhe que seu marido estava simplesmente com medo de irritar o imperador se não pudesse devolver a carruagem de ouro em caso de divórcio dela. Então, ele se agarrava a esse casamento. Já haviam se passado 27 dias desde que Belle anunciou a morte do imperador, e se ela não se divorciasse dele nesses 3 dias, então seu marido se tornaria o imperador. Arona disse calmamente que poderia parabenizá-lo pela vitória porque não tinha tempo suficiente para executar seu plano. Deitada na cama, ela acrescentou que limparia bem sua alma para entregá-la a ele. A futura imperatriz fechou os olhos e pensou que se tivesse mais tempo, não saberia o que fazer porque o rei poderia saber todas as notícias de outros. Assim, ela consideraria uma consolação entregar sua alma porque não teria que viver até a velhice. Abrindo os olhos, ela olhou para o mago e perguntou por que ele não estava feliz, pois no final, ele ganhou a aposta. O rapaz estava de costas para ela e disse em voz baixa que não estava feliz. Quando ela perguntou por quê, ele respondeu que seus desejos mudavam com bastante frequência. Ela estava iluminada pela luz da lua. Ela perguntou a ele o que ele queria agora, neste exato momento. O mago imperial respondeu que queria vê-la exercer seu direito e ascender ao trono. Ele então acrescentou que para o mestre da Torre dos Magos, ser o enviado de alguém que é mais estúpido do que o imperador anterior é muito vergonhoso. Belle disse que a alma da família Cajun era certamente nobre, mas o jogo não valia a pena. Corando, ele disse que mesmo ao concluir negócios com magos, estava interessado apenas em quem venceria. Os reis sentados na cama, Arona perguntou se ele queria ajudá-la, ao que recebeu uma resposta afirmativa. Tocando seu queixo com as mãos, o mago levantou seu rosto, olhou em seus olhos e lembrou-a de que não poderia usar magia, tirar sua vida ou mentir para o rei até que um novo imperador fosse determinado. Sorrindo alegremente, a garota disse que isso seria o suficiente para ela. O rapaz olhou para ela com alegria, feliz por poder concretizar seus planos. Ele então foi até os aposentos do rei enquanto ele dormia e subiu pela janela para seu quarto, assustando-o muito. O rei, que ainda não estava totalmente acordado, gritou alto, perguntando se ele era um mercenário. A luz da lua iluminou o convidado indesejado, que disse a Byron que era um enviado do império. O marido de Arona ficou seriamente assustado, perguntando o que o homem havia deixado em seu quarto. Com um leve sorriso, o rei perguntou se o imperador realmente o enviara para resolver a situação com sua meia-irmã. Ele acrescentou que se sua majestade estava preocupado com um divórcio, então embora o comportamento da rainha fosse às vezes intolerável, Dirham permaneceria leal à família imperial. O rapaz disse que a rainha não se tornaria uma mulher abandonada, e ele não a enviaria de volta ao palácio imperial. O mago imperial ficou irritado. Veias apareceram em seu rosto, e ele pensou que queria quebrar o contrato que o vinculava de mãos e pés, e então despedaçar aquele homem insolente. A rainha o enviou lá para convencer seu marido de que ela não levaria o devoto. Controlando-se, Belle disse que ele havia vindo informá-lo de que o imperador não era contra seu divórcio da rainha. Byron ficou agradavelmente surpreso que uma pessoa especial fosse enviada para tal notícia. O mago também disse que suas ações ao longo dos anos haviam provado sua lealdade ao império. O rei fechou os olhos e rapidamente disse que nas atuais circunstâncias, Durkin não tinha como recuperar o dote inteiro. É apenas uma parte insignificante do que a família imperial possui, e seria estúpido estragar as relações por causa de uma trivialidade. Afinal, o estranho rapidamente desapareceu em uma nuvem de magia do quarto de Sua Majestade. Seu marido estava radiante ao saber que poderia se divorciar sem nenhuma perda. No dia seguinte, o Dr. Rhodes informou a Lídia que seu diagnóstico estava errado e que ela não estava grávida. Ela também acrescentou que a notícia era bastante séria, e decidiu informar ao rei sobre isso. A amante do rei a agarrou
agarrou abruptamente pela mão, pedindo que não dissesse nada à sua majestade. A garota pensou que o palácio havia sido recentemente tomado, o exército do reino executado publicamente, e que a notícia de que não estava grávida faria com que seu amante ficasse ainda mais relutante em se divorciar. Rhodes esfregou seu braço machucado e disse que ela estava lhe dando 3 dias para se preparar, e após isso ela não teria escolha. Teria que contar à sua majestade tudo, mesmo que precisasse deixar o palácio depois. A partir daquele dia, tudo ocorreu de acordo com o plano da rainha. Byron, que achava que não precisaria devolver o dote, contou à sua amante sobre suas conversas com o enviado, e ela, para não perder a oportunidade, começou a exigir persistentemente o divórcio. Devido à pressão de Lídia, o procedimento ocorreu não em 10 dias, mas em 1, e agora Arona enfrentava um processo de divórcio. Ao ver muitas pessoas, a garota decidiu que, pela primeira vez em 2 anos, estavam tratando-a de forma tão respeitosa. O rei pegou o pergaminho do servo e anunciou em alto e bom som que sua esposa finalmente tinha aparecido. A futura imperatriz fez uma reverência educada ao rei e cumprimentou sua majestade. Byron, em voz alta e indignado, ordenou que ela se ajoelhasse diante dele, com o objetivo de humilhá-la completamente. A garota atendeu obedientemente ao seu pedido, fazendo com que todos no salão ficassem surpresos e sussurrassem. Ele lhe lançou um pergaminho, afirmando que ele, Byron Roche Dirk-Khan, estava declarando o divórcio dela. Abraçando sua nova paixão, ele acrescentou que, a partir daquele dia, Arona Saldé-Kesson não era mais a rainha e não tinha lugar naquele palácio. Pegando o pergaminho nas mãos e levantando-se do chão, a futura imperatriz não podia acreditar que finalmente tinha encontrado liberdade. Acalmando-se, fez uma reverência ao rei, dizendo que não estava mais obrigada a observar a decência em relação a ele. Sorrindo amplamente e irradiando felicidade, a garota disse que tinha se contido muito durante 2 anos. Byron ficou muito assustado com sua reação, afirmando que ela simplesmente não entendia o que acabara de acontecer. A ex-rainha virou-se para o salão e chamou alguém para anunciar a mensagem do imperador. Um mago imperial vestido em nuvens de magia apareceu de repente diante de todos no salão. O rei ficou assustado ao ver por que o enviado imperial apareceu no meio da cerimônia, ao que recebeu a resposta de que a imperatriz o havia chamado. Belle informou que os 2 irmãos estavam mortos, e portanto o trono passava para a meia-irmã deles. Diante de todo o reino, o proprietário da Torre dos Magos anunciou que Arona Saldé-Kesson havia se tornado a nova imperatriz do continente. Byron e sua amante caíram no chão ao ouvir essa notícia, ambos tremendo sem acreditar no que ouviram. Satisfeita consigo mesma, a nova imperatriz disse que, já que havia obtido o divórcio, levaria o dote consigo. Voltando a si, o rei caiu de joelhos e implorou à sua ex-esposa que ficasse em seu reino por mais alguns dias para ter tempo de juntar a quantia necessária de ouro. A garota olhou para seu ex-marido com reprovação e disse que não podia vê-lo tentando de alguma forma detê-la. Byron disse que um banquete seria realizado em sua honra. Sentando-se na cadeira real, Arona pensou por um tempo se deveria ouvir essa bobagem. Ele tentou convencê-la de que os melhores cozinheiros, dançarinos e músicos de todo Deer Hunt estavam reunidos para a festa. Ao ouvir sobre os chefes famosos, a imperatriz comentou que, como membro da família Dirkin, não poderia sequer provar seus pratos. Byron ficou surpreso com a franqueza dela, mas ela disse que ele mesmo deveria comer a comida deles com sua nova família. A ex-esposa lhe disse que ouviu que ele já havia se casado com sua amante, ao que ouviu a resposta de que havia um mal-entendido. O rapaz tentou se justificar, dizendo que pensava que a garota estava esperando seu filho, e já que ele era um homem, deveria assumir a responsabilidade por isso. Arona notou que o rei sempre foi incrivelmente responsável por tudo que envolvesse sua amante. Involuntariamente, ela fez com que ele lembrasse de todas as suas travessuras, dizendo que se ele tivesse sido o mesmo com sua esposa, talvez tudo teria terminado de forma diferente. O rei gritou que havia sido enganado descaradamente porque sua nova paixão havia conspirado com o médico e mentido para ele sobre a gravidez. Olhando furiosamente para sua amada, declarou que se não fosse por eles, seu relacionamento com a imperatriz não teria chegado a esse ponto. Em um impulso de raiva, ele apontou o dedo para Lídia e perguntou se ela iria se ajoelhar. A ex-rainha ficou encantada com aquela cena, pois eles sempre agiram como se fossem amantes do século, e agora ele estava sacrificado sua amante, seu primeiro amor, para ela. A nova amante gritou: "Como sua majestade o rei poderia fazer isso com ela?" Byron pegou sua mão de forma brusca, gritando com ela por ter a ousadia de ser insolente com ele. Puxando-a para perto, ele ordenou com toda a sua raiva que ela se calasse e se ajoelhasse. Não encontrando outra saída, Lídia se ajoelhou diante de sua nova imperatriz.
A ex-rainha disse que não seria indulgente com eles, ao que a garota respondeu que, se não fosse por essa mulher, ela e o rei teriam se tornado um casal maravilhoso. O rei disse que, lembrando-se daquele banquete onde a proprietária da torre e sua ex-esposa se olharam, a inveja despertou nele. Derramando uma lágrima masculina, ele acrescentou que, na verdade, estava apaixonado por ela e sentia ciúmes quando a via com outro homem. Tentando beijar sua mão, Byron convidou sua ex-esposa a casar-se novamente com ele, ao que recebeu uma recusa firme de seu ex-marido. Tentaram fazê-la acreditar que ela não tinha experiência em governar um país, e neste duro mundo da política, uma pessoa bondosa como ela rapidamente se veria presa e perderia tudo. Olhando para o rei, ela perguntou se tinha ouvido corretamente quando ele a chamou de bondosa e ingênua. O mestre continuou dizendo que ele, tendo exercido o cargo de governante por tantos anos, tinha experiência suficiente para entender o que uma pessoa estava pensando, apenas olhando para o rosto dela. A imperatriz afirmou que o fato de ele governar Dir-Khan era uma tragédia para ela e para todo o reino também. Ela acrescentou que, já que ele podia ler as expressões das pessoas, por que ele havia sido tão facilmente enganado? O rei cerrava a mão em um punho e disse que ela também não duvidaria das palavras do médico, e como punição por enganar tanto ele quanto a nova imperatriz, ele a privou de sua posição de médico real. Arona ficou satisfeita em saber que o Dr. Hoods tinha sido demitido de sua posição de assistente médico. Ela acrescentou que levaria a garota consigo para o Palácio Imperial. Sorrindo sarcasticamente, a ex-esposa disse a ele que ela, tão ingênua, precisava de alguém ao seu lado. Levantando-se do trono real, a imperatriz disse ao rei para terminar suas observações e devolver seu dote. Entrando na carruagem, Arona percebeu que a carruagem pessoal do rei era muito bonita, graças ao que foi feito com seu dinheiro. Ao pegar o conde Astia, o rei declarou que, como ele, havia feito uma tentativa de assassinato contra sua majestade, confiscaria suas propriedades. Ela se divertiu com o fato de estarem discutindo sobre cada centavo, e como ele não conseguia arrecadar o valor total, ela levou sua carroça. Bel, sentado à frente dela, perguntou se ela realmente queria deixar o conde, que sempre tentava matá-la, sair viva. A garota percebeu que não se importava com ele, pois agora ele já não piscava diante de seus olhos. Inclinando-se para ele, perguntou se seu trabalho terminaria quando chegassem ao Império. O rapaz respondeu secamente que já tinha nomeado uma nova imperatriz e que seus poderes haviam terminado. Arona olhou para ele com ternura e pediu que ele não fosse para a Torre dos Magos, mas que ficasse no Palácio Imperial. Ele ficou um pouco constrangido e perguntou por que ele teria que ficar no palácio, secretamente esperando que a garota confessasse seus sentimentos por ele. Mas a antiga rainha disse que, se o proprietário da torre a apoiasse, então os aristocratas não a perturbariam e se uniriam contra ela. Ela sugeriu a ele que, se ele como chefe de Furkin, fora do qual havia uma tendência a infringir os magos, se juntasse às reuniões dos aristocratas, isso poderia marcar o início de uma nova era para os magos. O rapaz virou-se com desagrado e disse que isso só seria útil para ela. Para ele, era mortalmente entediante. Ele a olhou atentamente e perguntou se ela havia estudado política e a situação no Império. A garota respondeu que sabia disso graças à sua mãe e achava que ela tinha ensinado muitas coisas, até mesmo coisas inúteis. Sua mãe lhe contara sobre as obrigações da imperatriz, mas Arona não sabia que teria que enfrentar Lucian. Bel fechou os olhos e disse de forma severa que não poderia viver no palácio para sempre, e que mais cedo ou mais tarde teria que sair. A imperatriz, enigmaticamente, perguntou se ele teria que sair se algo acontecesse com suas terras. Com essas palavras, veias apareceram no rosto do mago imperial, com extrema raiva. A garota lembrou como, quando criança, sua mãe lhe dissera que até mesmo o imperador não poderia interferir nos assuntos que aconteciam no território dos magos, e que os proprietários da torre eram conhecidos por seu mau caráter. Embora sua mãe a tivesse avisado, a imperatriz esqueceu completamente disso, pois passou muito tempo com Bel. Tentando retratar suas palavras, ela cobriu a boca com a mão, e o rapaz perguntou se ele havia feito uma pergunta, muito assustadora. Então, de repente, ele se aproximou dela e perguntou se ela estava com medo agora. Pairando sobre ela, sorriu e disse que quando ela o conheceu pela primeira vez, também ficou com medo. Ela sorriu docemente e disse que tinha lembrado acidentalmente de sua imagem de gato. Muito constrangido, ele lhe disse que gostaria que ela o chamasse de Bars em particular. A sua pergunta sobre se todos os magos deveriam ter corpos tão fofos e imortais, o mago respondeu que sua mãe era um dragão. Belle disse que, inicialmente, os proprietários da torre eram tão fortes que ninguém podia se aproximar deles. A imperatriz pensou que a grande Amaryllis queria que um gato fosse o corpo imortal de seu filho. Sorrindo de maneira brincalhona, ela disse que o gato era muito mais fofo do que o dragão assustador. A garota acrescentou que, ao abraçar um filhote, sua alma se aquece muito. O rapaz olhou para ela severamente, e após um momento, um pequeno filhote apareceu em seu lugar. Arona ficou um pouco atordoada com a rapidez da transformação e disse que
ele não era realmente um gato, mas um humano. Segurando um filhote em suas mãos, ela se queixou de que gostava de ser gentil com ele, embora tivesse ouvido sobre a necessidade de ter cuidado com o proprietário da Torre da Magia. Não havia conselhos sobre não cair sob o feitiço do pelo macio. No Castelo Imperial, começou uma agitação entre os barões e duques. O Barão Bent perguntou por que o novo governante ainda não era conhecido, embora já tivessem se passado várias semanas desde a morte do imperador. O Duque Raikiel perguntou calmamente se havia alguma notícia de Dirkan, e o Barão Tubert, sentado ao seu lado, entrou em pânico e disse que tudo isso era muito estranho. Ele acrescentou que Anakin havia enviado um enviado há um mês, e era de alguma forma estranho que não houvesse notícias. O Barão Bent apoiou-se na mesa e perguntou se alguém havia enviado uma pessoa com notícias para o reino de Dirkan. A envelhecida Condessa Herman levantou a mão e disse que ou enviou alguém ou estava prestes a enviar. Bent perguntou o que ela queria dizer, ao que recebeu a resposta de que ela não podia verificar se sua pessoa tinha chegado ao lugar ou não. Então, o barão perguntou novamente sobre que tipo de mensagem falava, ao que o Barão Tovarit sugeriu que ele estava falando sobre um retrato de sua sobrinha. Ele disse que a senhora idosa era incrível, já que estava tentando oferecer ao imperador, que ainda nem havia chegado, uma amante na forma de sua sobrinha, ao que lhe responderam que ele precisava agarrar firmemente o jovem imperador pelas partes enquanto ele ainda não sabia de nada.